Todos pensavam que ele era um perdedor inútil. Ele se torna um imperador com a ajuda de sua namorada maga e salva o mundo. Theo é um perdedor comum que nasceu em uma ilha pobre no mundo onde demônios e monstros nascem através da energia sombria chamada Caos. Farto dos demônios que assolavam sua terra natal e do rei cruel que era pior que Kim Jong-un e Putin juntos, ele decidiu deixar a ilha para ficar mais forte. Ele chega ao continente principal e, com seus esforços, doma a força do caos para criar um brasão, que lhe confere poderes sobrenaturais e o título de nobre. Apesar de ter um brasão, Theo ainda era um plebeu sem território ou aliados, e ele vagou pelo continente para ficar forte o suficiente para salvar sua cidade natal, Sistênia, um dia. Seu destino mudou um dia quando ele viu uma garota sendo assediada por um grupo de soldados armados. Sendo um macho sigma, Theo não pôde tolerar e correu para ajudá-la. Confrontando os soldados por atacarem uma mulher, ele exibiu seu brasão para forçá-los a recuar. Mas o líder deles não tinha medo de lutar contra um nobre sem nome, Juanita, e ordenou que seus homens o atacassem. Theo encanta sua espada e armadura usando seu brasão, e então ataca os soldados, desarmando-os rapidamente. Ele começa a lutar enquanto os soldados o cercam. Apesar disso, ele consegue fazê-los fugir e a garota fica impressionada. Ela se apresenta como uma maga chamada Siluca, e diz a Theo que nunca precisou da ajuda dele porque seu guarda-costas, Irving, é um super-humano que pode utilizar o poder do caos. Ela pergunta a Theo de onde ele tirou seu brasão, e ele responde que o criou sozinho para poder salvar sua terra natal do caos. Siluca fica impressionada e pensa que ele tem potencial, mas também sabe que ele é tão fraco que não consegue nem governar uma pequena vila agora. Então ela decide dar um impulso ao seu treinamento e invoca um cão demônio de 2 mãos usando magia. Ela diz a Theo para derrotá-lo e absorver seu caos para fortalecer seu brasão. Ele grita que nem tem seguro, mas ainda assim saca sua espada para enfrentar o demônio. Ele ataca o demônio cegamente, que agarra sua espada e o sacode como se ele fosse outro tipo de carne. O demônio o joga para longe, mas assim que está prestes a arrancar sua cabeça, Theo de alguma forma apunhala seu coração e o derrota. Ele ainda está tremendo enquanto se levanta, e então coloca a mão na energia do caos liberada do corpo do demônio para absorvê-la. Siluca mexe com seu brasão evoluído e diz a Theo que agora ele é tão forte quanto um cavaleiro e pode fazer um contrato com uma maga. Ela não lhe dá chance de rejeitar suas investidas e imediatamente jura lealdade a ele como sua maga. Theo pensa que conseguir uma maga bonita não é um mau negócio, e então Siluca lhe diz que agora eles estão prontos para a batalha. O nobre que enviou seus soldados para atacar Siluca antes recebe uma mensagem de que um cavaleiro chamado Theo está exigindo que ele entregue suas terras e seu brasão. O nobre ri quando ouve que há apenas 3 intrusos, mas quando eles aparecem, Siluca lhe diz que são o suficiente para derrubá-lo. O mago da corte do nobre ouviu falar que Siluca é um gênio, e ele muda para o lado dela porque o nobre quebrou o tratado que proíbe qualquer um de atacar magos que ainda não estão em contrato com o Lorde. Ele declara que o nobre será destituído de seu título assim que a notícia chegar à Associação de Magos e diz a ele para entregar seu brasão e terras a Theo imediatamente. O idiota fica furioso e decide resolver a questão por conta própria. Ele ataca a Theo, mas é empurrado para trás, e quando tenta se levantar, Irving já está atrás dele com uma faca apontada para sua garganta. O nobre se mija nas calças e entrega seu brasão a Theo, que o absorve seguindo as instruções de Siluca. Ele sente pena do nobre que acabou de expulsar de sua casa, e Siluca lhe diz para se alegrar, já que ele é o dono deste território agora. Ele está preocupado com a reação de outros nobres, mas o velho mago se oferece para fazer um contrato com ele para negociar com os vizinhos. Siluca então explica a Theo a atual situação política no continente. O continente tem sido assolado por uma longa e amarga guerra entre 2 grupos chamados Aliança e União. Um dia, seus líderes finalmente se cansaram do derramamento de sangue e decidiram encerrar a guerra através de um casamento diplomático entre seus filhos para que pudessem combinar seus brasões e criar o brasão do imperador, o que acabaria com a Era do Caos de uma vez por todas. Todos estavam animados para fazer parte deste casamento histórico, e Siluca também era uma convidada. No entanto, enquanto os noivos caminhavam pelo corredor, ela notou o caos se acumulando no altar. Ela correu pelo corredor e parou o casal antes de ir ao palco para dispersar o caos. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, Irving, que era o guarda-costas da noiva na época, a deteve, e quando ela começou a explicar o que estava fazendo, era tarde demais. O caos convergiu para um único ponto e a igreja de repente ficou mais escura que o meu futuro, e da escuridão emergiu o Lorde Demônio. O Lorde Demônio prendeu os líderes das 2 facções em uma prisão, e eles usaram o poder de seus brasões para enfrentar seu arqui-inimigo. O poder combinado de seus brasões não conseguiu fazer nada contra o Lorde Demônio, que os matou com apenas um golpe de sua espada. As mortes trágicas dos 2 líderes romperam os casamentos de seus filhos, e os 2 grupos mais uma vez se tornaram inimigos. Apenas alguns meses se passaram desde aquela tragédia, e Siluca estava indo encontrar um nobre lascivo que havia assinado um contrato com ela, acompanhada por Irving, que decidiu se dedicar a ela para expiar seus erros no casamento. Foi então que o soldado tentou atacá-la, e Theo veio em seu auxílio. Ela então o informa que a maioria dos nobres nesta área pertence à Aliança,
mas ela quer que ele se junte à União, porque assim ele pode começar sua conquista. Theo sente uma enxaqueca ao não conseguir compreender os planos dela, mas Siluca o assegura de que tudo ficará bem porque ela está ao lado dele. Siluca percebe que Theo não nasceu para ser um governante e assume as funções oficiais. Ela descobre que todos os lords vizinhos estão de olho em seu território, acreditando que não será difícil derrubar um novo lord. Ela deixa Irving patrulhar as fronteiras e decide invocar um demônio gato para ajudá-la a entregar uma mensagem à sua amiga Aeskela. Logo depois disso, Theo a visita para perguntar qual é o objetivo dela ao tentar ajudá-lo. Siluca responde que está cansada de nobres que só cobiçam o poder e deixam o povo sofrer por causa de sua ganância. Ela afirma ser uma grande fã do herói lendário Leon, que teria restaurado a ordem no mundo assolado pelo caos. Siluca acredita que Theo tem as mesmas características e ideais do herói lendário, então ela decidiu servi-lo. Quanto a ela só quer uma chance de provar suas habilidades sem que nobres arrogantes a restringam a cada passo. Alguns dias depois, um nobre ambicioso marcha em direção ao castelo de Theo com seu exército, e Siluca lhe diz que ele nem precisa lutar porque sua amiga já está aqui. Eles saem para cumprimentar a Aeskela, que já foi sênior de Siluca na Academia de Magia, mas reprovou nos exames e agora serve como mercenária super-humana. Aeskela fica muito feliz em ver sua amiga, mas quando descobre que o Lorde que ela escolheu seguir não tem nada além de ideais elevados, ela sente pena dela. Depois disso, Siluca, Aeskela e Irving ficam na linha de frente enquanto a batalha começa, enquanto Theo apenas fica nos portões. Todos eles correm para enfrentar os atacantes. Siluca prende alguns soldados entre paredes de rocha e então os eletrocuta invocando raios. De repente, o mago do nobre inimigo a ataca por trás. Siluca de alguma forma saiu do caminho para evitar um golpe crítico, e ao olhar para o mago que cancela seu feitiço de invisibilidade, ela descobre que ele é um de seus veteranos na academia. Ele planeja tomá-la como refém para terminar a batalha rapidamente, mas Siluca não está disposta a se render, e o enfrenta em combate corpo a corpo. Ambos se esgotam rapidamente, e então Theo vem correndo para ajudar Siluca, porque ela é quem está em desvantagem aqui. Ele declara que a batalha era dele em primeiro lugar e ataca o mago inimigo. Theo consegue encurralá-lo e feri-lo, mas o mago não está pronto para desistir e o ataca com toda a sua força restante. Por outro lado, Aeskela está dando uma surra nos inimigos graças às suas coxas grossas. No entanto, o líder dos soldados inimigos deliberadamente mantém distância dela para ganhar tempo. Aeskela percebe seu truque e decide atacá-lo primeiro. Em vez de apenas matá-lo, ela o embosca e o beija, pouco antes de tentar estrangulá-lo. Não estou dizendo que estou com ciúmes, mas o sortudo não quer morrer enquanto Aeskela o sufoca, então ele a agarra e ordena que seus soldados a perfurem passando por ele. Aeskela o solta e se defende dos soldados, dando ao garoto tempo suficiente para fugir dela. Ela parece ter desenvolvido uma queda por ele e grita para ele encontrá-la depois que a batalha terminar. Não muito longe dela, Irving está enfrentando mercenários contratados pelo nobre inimigo. Ele os despacha rapidamente usando suas habilidades de assassino. Mas o líder dos mercenários usa sua habilidade especial e se transforma em um homem de aço. Irving não consegue danificar sua pele grossa, então ele continua desviando de seus ataques até ver uma oportunidade para esfaquear seus olhos. O nobre inimigo decide enfrentar Irving pessoalmente, mas antes que possa atacar, Theo chega lá com o mago inimigo que foi capturado. O nobre olha ao redor e então começa a rir como um louco antes de se render. Ele então se oferece para se tornar subordinado de Theo porque percebeu que ficar com um verdadeiro top Gi como ele o servirá melhor do que qualquer outra coisa. Theo aceita o nobre Lazic como seu subordinado e absorve seu brasão, e em troca concede a Lazic o brasão de um subordinado. Logo depois disso, uma sacerdotisa da igreja vem visitar Theo. A relação entre a igreja e os magos é como a entre republicanos e democratas, e Siluca os odeia tanto que nem abre a porta para a sacerdotisa. No entanto, Theo ouviu dizer que os sacerdotes frequentemente curam as pessoas necessitadas, então ele quer pelo menos ouvir os convidados. Ele abre as portas para o desânimo de Siluca e a garota de cabelo rosa se apresenta como sacerdotisa Priscila e promete fazer o seu melhor para apoiá-lo em sua batalha contra o caos. Enquanto isso, a conquista de Theo na região está progredindo suavemente, graças à ajuda de Lazic e seu mago. Lazic planeja expandir seus territórios ainda mais, mas Siluca lhe diz que Theo não está interessado nisso porque ele quer libertar sua terra natal da tirania do nobre que governa lá. Ela tem um plano detalhado pronto para isso, mas agora ela acredita que ele deveria escolher um sobrenome primeiro. Siluca sugere que Theo escolha o sobrenome Corneiro em homenagem a um famoso herói de sua terra natal que foi traído pela família do nobre que governa lá atualmente. Ele gosta da ideia, e então Siluca começa a trabalhar em seu plano. Ela faz Theo deixar a União e se juntar à Aliança, mas o velho mago lhe conta sobre rumores de que Theo é apenas o testa de ferro, enquanto Siluca é quem realmente governa a região. Ela se sente mal por estar roubando o brilho de seu Lorde e vai se desculpar, mas Irving interrompe a reunião para informá-los que um desastre de caos ocorreu na cidade.
Eles correm para a cidade, onde um prédio pegou fogo espontaneamente. Enquanto Siluca cura os feridos, Theo avança para apagar o fogo, mas então, de repente, Siluca sente a mesma aura arrepiante que sentiu antes de o Lorde Demônio chegar no dia da grande tragédia do casamento. O suplemento de fogo toma a forma de um demônio, e Theo o ataca imprudentemente. O demônio de fogo é imune a ataques físicos. Theo fica sobrecarregado, então Siluca pede a Estela para atrair a atenção do demônio enquanto ela se prepara para derrotá-lo. Ela usa um feitiço poderoso para atacar o demônio com um canhão de água, e ele contra-ataca com seu sopro de fogo. O ataque de Siluca prevalece, e ela cerca o demônio em uma esfera de água. Mas essa foi a pior decisão que ela poderia tomar, porque o demônio explode de repente depois de morrer, e lança escombros por toda parte. Siluca pensa que está perdida, mas Theo chega no último momento e a protege dos pedaços de escombros voadores. Ela perde a consciência e acorda na manhã seguinte com Ekela ao seu lado. Assim que descobre que Theo ainda está lidando com as consequências da explosão, ela corre para o lado dele apenas para descobrir que seus ferimentos são mais graves que os dela. Siluca lhe dá os primeiros socorros enquanto o agradece por protegê-la. Ela revela que o Mago Sênior a repreendeu por impor seus planos a ele, mas Theo é grato por tudo o que ela está fazendo e diz que ela é quem lhe mostrou o caminho certo para fazer as coisas. Logo, o rei da região declara guerra a Theo por causa de sua força crescente, e Siluca o aconselha a reunir todos os nobres independentes da região sob sua bandeira para revidar. Quando o dia da guerra chega, Theo não recebeu nenhuma resposta dos nobres, e apenas seus velhos aliados estão com ele. À noite, as pessoas que ele recentemente salvou do demônio de fogo vêm em seu auxílio e declaram que estão dispostas a lutar e morrer por seu lorde. Theo se sente dividido sobre deixá-los lutar, mas Siluca lhe diz que ele deve respeitar os desejos de seu povo. Theo aceita as palavras dela e usa seu brasão para criar uma bandeira holográfica no céu, enquanto diz ao seu povo para lutar junto com ele. A bandeira cai sobre seus aliados e eles têm sua marca gravada em seus peitos, denotando que tem a proteção e a bênção de seu lorde. A guerra começa no dia seguinte com o exército de Theo ainda em grande desvantagem numérica em relação às forças do rei. Ele os lidera bravamente e todos usam suas habilidades para pulverizar o exército inimigo. O rei decide enviar suas forças de reserva para a frente, vendo que seu exército está sendo empurrado para trás, mas então, de repente, os lordes independentes chegam ao campo de batalha para ajudar Theo. Eles cercam o rei e o atacam por todos os lados, forçando-o a fugir. Siluca transmite a mensagem a Theo, e ele comanda suas tropas para acabar com os soldados inimigos restantes. Com isso, a batalha está vencida. Depois disso, Siluca visita Lady Marian, a líder da aliança e a noiva do casamento trágico, para falar sobre aceitar Theo na aliança. Marian ouviu falar de Theo conquistando a região sul, e ela diz a Siluca para lhe dar um tempo para pensar sobre isso. Ela acredita que ter Theo e Siluca ao lado dele será uma coisa boa, mas seu mago da corte, Abest, que também é pai adotivo de Siluca, a aconselha contra isso porque ele não confia em pessoas que mudam de lado na política tão facilmente. Marian afirma que talvez tenha que travar guerra contra Theo e pergunta a Abest se ele está disposto a deixar sua filha morrer, mas ele não tem problemas com isso. Ele diz a Siluca que seu pedido para Theo se juntar à aliança é rejeitado e diz a ela para pedir a seu lorde que renuncie ao seu título e fuja. Siluca fica furiosa com a resposta dele, mas ao se levantar ela diz com confiança a ele e a Marian que eles se encontrarão em breve no campo de batalha. Ela imediatamente vai para o Conde Vilar, um nobre poderoso dos Yumian e primo de Marian, como seu plano B, mas ele se recusa até a encontrá-la porque ele é o lorde lascivo com quem ela deveria ter um contrato, mas ela o trocou por outro mestre. Siluca retorna de mãos vazias e informa Theo e os outros que Marian e o rei destronado os atacarão em breve, e o exército deles será cerca de 5 vezes maior que o deles. Theo declara que mesmo que percam, eles lhes darão uma luta infernal, e seus aliados estão prontos para segui-lo até o fim. Logo, as forças da aliança chegam ao seu castelo, e os mercenários sob o comando de Aestela não conseguem causar nenhum dano a eles. Os cavaleiros da aliança usam suas bestas de plasma para derrubar a muralha do castelo, e Aestela corre para enfrentá-lo em combate corpo a corpo. Ela mata alguns cavaleiros enquanto desvia de suas flechas de plasma, mas enquanto recua, uma flecha a atinge em um ponto crítico. Siluca corre para o lado de sua amiga e chora, pois acredita que a Estela vai morrer, mas a sacerdotisa Priscila chega lá para trazê-la de volta da beira da morte. Enquanto ela cura suas feridas, Siluca corre para fora para ajudar seus soldados. Theo já tem a situação sob controle, e enquanto os cavaleiros da aliança arrombam o portão e entram no castelo, ele ordena que os portões secundários sejam fechados antes de atacar os cavaleiros por todos os lados. Vendo que estão cercados, os cavaleiros recuam, mas então Theo recebe más notícias sobre a morte de um de seus aliados de confiança. Ele descobre que até Lassik foi derrotado e está recuando, mas isso era apenas parte de seu plano para atrair o antigo rei e seus soldados para um caminho estreito na montanha, para que ele pudesse derrotar os inimigos um por um.
O rei entra em pânico enquanto Lazique continua matando seus soldados e ordena que recuem, mas Irving e outros mercenários ganharam o controle do campo de batalha lá, forçando o rei a permanecer onde está. Ele decide enfrentar Lazique de frente, e eles se envolvem em uma clássica sequência de luta de espadas. O rei empurra Lazique para trás, mas ele contra-ataca e quebra uma de suas espadas. Eles avançam um contra o outro com força total para desferir o golpe final, e Lazique emerge vitorioso após matar o antigo rei. Ele retorna ao castelo com as tropas que fez prisioneiras, e Theo o parabeniza pela vitória antes de dizer a ele para assumir o comando das novas tropas também. Ele sabe que eles podem vencer algumas batalhas, mas vencer a guerra não é possível, e a próxima estratégia deles é negociar com as forças da aliança para recuar. Siluca explica os detalhes, dizendo que a única coisa que convencerá a aliança a recuar é Theo entregar seu título e deixar a terra. Eles já concordaram em fazer isso, e é por isso que Lazique, que matou o antigo rei, se tornará o próximo líder da região sul. Lazique não gosta da ideia de que Theo terá que dar tudo, mas ele responde que ainda terá sua reputação e Siluca ao seu lado, então ele pode voltar a qualquer momento que quiser. No entanto, enquanto Siluca vai negociar o fim da guerra, seu pai babaca diz que eles não recuarão a menos que tenham a cabeça de Theo. Ela retorna e informa a todos sobre as condições, e todos se recusam a deixar Theo ser sacrificado. Ao mesmo tempo, a Bestia informa Marian e os cavaleiros que Theo ofereceu termos para uma rendição pacífica, mas eles recusaram. Os cavaleiros acham que foi a decisão certa, e eles querem derrotar Theo e seu exército para salvar a própria face. Marian sente que o Conde Villar pode atacá-los por trás se colocarem muitos de seus soldados na linha de frente, mas os cavaleiros estão confiantes de que ele não os atacará, já que ele se recusou a ajudar Siluca antes. Ela diz aos cavaleiros para fazerem o que quiserem, e no dia seguinte, a maioria de suas forças ataca o castelo de Theo, enquanto ela permanece para trás apenas com 100 guardas. Este era o momento que Villar estava esperando, e seus soldados atacaram Marian quando ela estava menos protegida. Os cavaleiros da aliança recuam imediatamente para proteger sua dama, e Siluca fica tão feliz por estarem seguros que não consegue se conter de caçar Theo. Todos saboreiam o gosto de sua vitória, e mais tarde descobrem que Aquela sobreviveu graças à cura de Priscila. Mais tarde, Theo convoca uma reunião para anunciar que os aliados recuaram definitivamente, após sofrerem muitas baixas, e agora podem relaxar. E Sleep diz que devem agradecer a Villar por isso, mas ele não é aliado deles em hipótese alguma, e talvez precisem enfrentá-lo em breve. Falando no diabo, Villar entra na reunião com seu mago da corte. Ele cumprimenta Theo, que o agradece pela ajuda, e Villar diz para não se importar, pois há muito tempo queria se vingar de Marian. Siluca também se desculpa por ter quebrado o contrato antes, mas ele responde que ela deve voltar para o lado dele agora, e ele esquecerá tudo o que aconteceu. Ele diz a Theo para se tornar o Rei do Sul e oferece-se para ser seu aliado. Enquanto Lazique e outros aplaudem Theo, ele recusa a oferta de Villar, pois isso significaria deixar Siluca ir. Ele oferece entregar-lhe todo o seu título e brasão, tornando-se seu cavaleiro, para que possa manter sua garota ao seu lado. Villar o vê apenas como um bobo apaixonado, mas seu mago o aconselha a aceitá-lo como subordinado, pois seria benéfico. Villar aceita Theo como seu cavaleiro e diz a ele e Siluca para se mudarem para seu castelo em breve. Ele parte, e Theo entrega seu território e exército a Lazique, que jura lealdade e promete ajudá-lo sempre que precisar. Priscila também quer seguir Theo, mas ele diz para ela perguntar a Villar, pois ele é o chefe agora. Enquanto todos conversam sobre o futuro, Siluca cora ao perceber que está se apaixonando por Theo. Logo, chegam ao castelo de Villar, onde ele designa Theo como seu guarda, enquanto Siluca vai conhecer os magos que o servem. Após as apresentações, a maga ruiva diz a Siluca que ela irá a uma festa para receber um príncipe estrangeiro esta noite. Theo também se junta à festa para dar as boas-vindas ao príncipe Milza, que se excita sempre que ouve alguém falar sobre ambições. Ele ouviu que Theo abriu mão de seu posto e terras por uma única maga, e o desrespeita abertamente. Mas ao saber que Lazique, que governa o sul, ocupa a posição de rei apenas na ausência de Theo, ele muda um pouco suas opiniões. Mais tarde, Theo limpa a biblioteca enquanto Siluca lhe lê a história das bruxas, que têm o poder de invocar espíritos e demônios. Siluca explica que bruxas são diferentes de magos, e as conectadas ao mundo demoníaco são chamadas de bruxas negras, enquanto suas opostas são as bruxas brancas. Além disso, ela conta a Theo sobre super-humanos que mutaram em vampiros imortais e lobisomens com regeneração infinita, que lutaram contra o Lorde Demônio no passado. Ouvir sobre tantas pessoas poderosas faz Theo lamentar a impotência de seu povo. Enquanto Siluca lhe diz que ele certamente o salvará um dia, eles são convocados por Villar, que os apresenta a Zelma, a anciã das bruxas brancas. Villar ordena que Theo e Siluca sigam para a Floresta da Escuridão Eterna e encontrem os lobisomens que deixaram suas casas de repente. Zelma explica que a floresta é território de vampiros e parece haver uma rixa entre eles e os lobisomens. Eles partem imediatamente para a floresta e encontram um grupo de lobisomens hostis que se recusam a falar sobre o ocorrido.
De repente, um morcego falante chega, diz aos lobisomens que Theo é convidado do Rei Vampiro e pede para que o deixem passar. Os lobisomens estão furiosos com o Rei Vampiro, exigem a devolução de sua rainha e filhas, mas o morcego os ignora e voa para longe. Theo o segue e promete aos lobisomens que fará o possível para ajudá-los. Logo chegam ao castelo do Rei Vampiro, onde ele revela que uma bruxa negra chamada Iana levou a rainha lobisomem. Ele não planeja interferir na batalha e declara que não é mais aliado dos lobisomens nem dos nobres. O Rei Vampiro afirma que todos os nobres com brasão são agora seus inimigos, e ele quer mergulhar o mundo no caos que um dia combateu. Ele afirma que se os nobres se unirem e criarem o selo do Imperador, banirão o caos para sempre, e os super-humanos perderão seus poderes. O Rei Vampiro se tornaria um humano normal e ele não quer isso. Siluca pensa que ele foi responsável por libertar o Rei Demônio na tragédia do casamento, mas suas palavras irritaram o Rei Vampiro. Theo está pronto para lutar, mas o vampiro não se interessa e parte, não sem antes lhes dizer a localização da Rainha Lobisomem. Theo e Siluca correm para a área onde a Rainha Lobisomem luta contra a bruxa negra Iana, para proteger suas filhas. A bruxa quer matar a rainha e usá-la como sacrifício para invocar o Lorde Demônio, e está prestes a conseguir. Felizmente, Theo chega antes que ela possa acabar com a rainha e confronta a bruxa, que fica furiosa ao perceber que o Rei Vampiro a deixou lutar sozinha. Ela acredita que eles não são páreo para ela e envia seus gárgulas para enfrentá-los. Siluca usa magia de relâmpago, mas não é o bastante para impedir os gárgulas de se aproximarem. Theo derrota o que o ataca e imediatamente vai resgatar Siluca. Enquanto isso, Iana prepara seu ataque supremo e lança seu Nimbus 3000 supercarregado contra Theo. Siluca tenta bloqueá-lo com sua barreira mágica, mas o ataque a perfura, e Theo mal consegue se defender. Ele usa seu brasão para encantar sua espada e desvia o ataque, fazendo-o atingir o teto. A Rainha Lobisomem vê a chance e ataca Iana após se transformar, mas isso era apenas um truque. Seu verdadeiro objetivo era libertar suas filhas cativas. A bruxa as ataca com vinhas e até chama os gárgulas para reforço, mas a rainha os derrota rapidamente antes de atacá-la. Iana tenta fugir em sua vassoura e ataca a Rainha Lobisomem para detê-la, que ainda consegue deixar um arranhão profundo em suas pernas, e Theo a pega enquanto ela cai. As filhas da rainha também se transformam para lutar contra a bruxa, mas ela as evade, assim como os ataques de Siluca, e escapa pelo buraco no teto. As garotas correm imediatamente para o lado da mãe, mas ela sofreu muitos danos para sobreviver. Ela pede a Theo que leve suas filhas para fora e então morre rapidamente. Theo cumpre sua promessa, e as leva de volta ao clã junto com o corpo dela. Os lobisomens organizam um funeral para sua rainha, cujo corpo se transforma em energia do caos e se espalha entre seus filhos. O novo líder dos lobisomens agradece a Theo por salvar suas irmãs e trazer o corpo de sua mãe, e jura lealdade a ele. Theo então assume o castelo do Rei Vampiro e conversa com Siluca sobre como trabalhar com os moradores da floresta será benéfico. No entanto, ele percebeu o quão fraco é após a luta com a Bruxa Negra e declara que deve ficar mais forte a qualquer custo. Siluca promete crescer ao lado dele, assim como Eren e as irmãs lobisomens gêmeas, que agora se tornaram as criadas de Theo. Logo depois, Vila recebe um convite para a reunião anual dos nobres da União. Ele não quer ir, mas não tem escolha, e sua maga ruiva, Margaret, garante que todos o elogiarão por sua recente batalha contra Marian. Vila não tem tanta certeza, pois o ex-noivo de Marian não gostará e ele muda o assunto desconfortável, mencionando o aniversário de Margaret. Ela se magoa quando ele pergunta sobre isso e sai do quarto. Siluca e os outros magos a veem, e ela percebe o que está acontecendo. Aparentemente, Villar aprendeu a arte da paquera com o próprio Leonardo DiCaprio e ele dispensa todas as suas magas quando elas completam 25 anos. Margaret não quer deixar Villar porque o ama, então Siluca vai falar com ele em nome dela. Ele pensa que não seria bom mantê-la para sempre, já que ela deveria ter a liberdade de formar uma família e viver sua vida. Villar ordena que Siluca se prepare para a festa de aniversário e então passa para o tópico da reunião anual da União. Ele diz a Siluca que ela o acompanhará junto com Theo e Lassik. Ele explica que Racine, o governante da cidade natal de Theo, também estará na reunião, então ele quer que eles se enfrentem lá. Logo, a festa de 20 anos de Margaret é realizada, e ela parece um pouco triste por se aposentar em breve. Ela esquece isso momentaneamente enquanto dança apaixonadamente com Villar, mas ao fim da dança, seu humor piora novamente. Enquanto Margaret e Villar conversam com os convidados, Theo e Siluca comentam o quanto torcem por eles. Theo então arrasta Siluca para a pista de dança, inspirado pela performance que acabara de ver, mas ele nem sabe dançar e Siluca precisa ensiná-lo ali mesmo. Mais tarde, o príncipe Musa se aproxima e o chama de grande palhaço. Theo diz que aceitará como um elogio por ter divertido o príncipe, que não gosta da resposta. Ele o chama para fora e o desafia para um duelo simulado.
Milza ataca Theo com ferocidade intensa, mas ele continua bloqueando seus golpes. Milza o chama de covarde, sem coragem para revidar, mas fica surpreso quando Theo contra-ataca. Isso não é suficiente para desestabilizar o príncipe experiente, e ele derruba Theo antes de dizer para ele abandonar sua postura defensiva. Ele afirma que nobres tolos como ele são a razão pela qual a Era do Caos se arrasta e declara que todos deveriam ser ambiciosos para matar seus inimigos e se tornar o imperador. Theo rejeita seu modo de vida e Milza fica furioso, mas ele parte antes de dizer ao garoto que suas ações custarão a vida de seus aliados no futuro. Siluca chega para apoiar Theo emocionalmente e diz que ele deve seguir seu caminho honestamente. E ela o apoiará, não importa as escolhas que ele faça. Logo é hora de partir para a reunião da União, mas Vilá e seus aliados também planejam conquistar os territórios entre eles e o local do encontro enquanto viajam. Eles chegam a um reino vizinho onde alguns nobres desertam para o lado deles, enquanto outros permanecem ao lado de seu rei. Lasik lidera o exército e Siluca pede que ele deixe Theo cuidar de um dos proeminentes nobres independentes, enquanto Milza parte sozinho para derrotar o braço direito do rei. Ele avança diretamente para o castelo inimigo e diz ao nobre e seus homens para entregarem seus brasões e terras a ele. Ele lhes dá 3 dias para arrumar as coisas e partir, e promete matar quem ficar mais tempo. O nobre ri dele, pensando que é um louco, e ordena que seus homens o matem. Milza é cercado por inimigos, e quando o nobre o ataca, ele o desarma facilmente e o mata antes que possa implorar por sua vida. O resto dos nobres o ataca, mas Milza os derrota rapidamente e absorve sua energia do caos em seu brasão. Ele deixa uma testemunha e diz para entregar a terra discretamente quando Lasik chegar. Ao retornar ao acampamento, ele se pergunta como Theo lidará com o nobre a ele confiado. Por outro lado, Theo entrou no território do nobre que deveria enfrentar após uma longa discussão com Siluca sobre a melhor estratégia. Todos na cidade ouviram falar que ele derrotou os Cavaleiros da Aliança e o seguem enquanto ele vai encontrar o nobre Ledvin. Ledvin lhe diz que não planeja se render às forças da União e pede que ele recue. Theo lhe diz que mesmo que ele volte de mãos vazias, Lasik e seu exército logo invadirão esta cidade e a tomarão à força. Ele pede a Ledvin para lutar fora do castelo para que seu povo não seja pego no fogo cruzado. Sendo um governante sábio e competente, Ledvin concorda com a proposta de Theo, pois não há como impedir que seu território vá para as forças da União. Seu povo não quer que ele lute sozinho e o convence de que o seguirão aonde quer que ele vá. Theo ficou comovido com a devoção deles e diz a Ledvin que ele deveria valorizar seu povo mais do que sua lealdade à aliança. Ele pensa por um tempo e então decide mudar de lado e se juntar à União para poder continuar liderando seu povo. Ele também admira Theo abertamente, dizendo que ele é um homem com grandes ideais e que todo nobre deveria ser mais como ele. Ledvin jura lealdade a Theo, prometendo estar ao seu lado quando ele finalmente recuperar seu título e terras. A cidade exibe bandeiras da União ao lado das suas, enquanto Siluca exclama que Theo superou suas expectativas ao fazer Ledvin se render tão rapidamente. No campo de batalha principal, Lasik derrota o rei do país, e a notícia chega a Vilar. Ele está feliz por terem vencido sem muitas baixas, graças a Theo e Milza, que sozinhos garantiram suas lutas. Logo depois, eles chegam à reunião anual dos nobres da União, e Theo se sente deslocado ali. Os nobres estão divididos em facções, alguns cumprimentando Vilar como herói por conquistar reinos, enquanto outros observam que isso foi prejudicial à paz do continente. Logo depois, Alexis, o líder da União e o noivo do trágico casamento, chega à festa. Ele é um jovem delicado e submisso, mas sua aparência é suficiente para atrair todas as garotas sem nem tentar. Ele cumprimenta Vilar, agradece a Siluca por salvar sua vida na tragédia do casamento e então volta toda a sua atenção para Theo, afirmando ser um grande fã de suas conquistas. Depois disso, Vilar leva Theo para conhecer Racine, o atual senhor de sua terra natal, que o avisa para não retornar à ilha se valoriza sua vida. Mais tarde à noite, enquanto Theo descansa em seu quarto, Alexis vem falar com ele em particular. Ele fica perplexo que o líder da União tenha vindo ver um ninguém como ele, mas Alexis responde que o admira. Alexis ouviu como Theo ascendeu das ruas e se tornou o governante do sul, mas abriu mão de tudo por sua garota. Ele chora, dizendo que também ama muito Marian e está disposto a abrir mão de seu título e terras para ficar com ela, mas ela não se desviará de seu caminho. Alexis afirma que quer que os nobres de todo o continente se unam e forjem pacificamente o brasão do imperador, que pode banir o caos do mundo para sempre. Theo é movido por suas palavras e promete fazer o possível para realizar seus sonhos e ajudá-lo a se reunir com Marian. Alexis o agradece e pede que ele encontre a felicidade com Siluca antes de partir. Enquanto ele está prestes a embarcar em sua carruagem, Eren percebe que estão sob ataque e alerta a todos. Siluca bloqueia algumas flechas com sua parede mágica antes que os atacantes avancem contra Alexis. As gêmeas lobisomens se transformam e eliminam os atacantes um por um, enquanto Theo e outros guardas também os contêm. Enquanto um dos atacantes cai, Theo nota a marca de Racine em sua cabeça e comenta que ele não passa de um fantoche agora. Ele percebe que os atacantes não estão atrás de Alexis, mas dele, e luta por sua vida.
Siluca está prestes a ser esfaqueada por um inimigo, mas o demônio gato escondido em sua sombra sai para resgatá-la. Com todos os atacantes neutralizados, Eren relata a Siluca que, enquanto cuidava dos atiradores inimigos, ele lutou contra um assassino que conseguiu escapar. Logo depois, Alexis parte, ainda se culpando pela tentativa de assassinato. Theo sabe que ele era o verdadeiro alvo, e Siluca comenta que, já que Alexis estava envolvido, os dias de Racine estão contados agora. Ela acredita que ele será no mínimo expulso da União e eles logo terão a chance de agir. No dia seguinte, Theo informa Villar sobre a tentativa de assassinato e sobre Alexis ainda estar apaixonado por Marion. Ele fica satisfeito ao ouvir sobre a segunda coisa e recita a história de como Alexis e Marion se apaixonaram. Eles estudavam na academia e se encontraram um dia, enquanto Alexis admirava a beleza de algumas pedras na estrada. No momento em que viu Marion, ele se apaixonou tão intensamente que redescobriu a gravidade. Ele lhe enviou centenas de cartas de amor e criou um belo design de rosas em seu jardim, antes que ela finalmente começasse a lhe dar alguma atenção. Para agradecê-lo, Marion foi a um baile de máscaras, onde um sujeito aleatório tentou tocá-la. Quando ela o confrontou, ele ficou violento e quando Alex veio proteger sua garota, ele foi nocauteado com um único soco. Marion ficou comovida com seu gesto e o levou para seu quarto, onde descobriram que pertenciam a famílias inimigas. Sabendo que não havia como ficarem juntos, eles compartilharam um beijo antes de Marion sair de sua vida para sempre. Ela ficou deprimida por muito tempo por causa disso, e seus servos a levaram a Alexis, que estava ensinando algumas crianças pobres a cantar. Ela admitiu seus sentimentos a ele e declarou que, apesar da inimizade entre suas famílias, eles se casariam um dia. Villar diz que essa é a história completa, e na época ele apoiou o casamento deles. Logo depois, a Conferência dos Nobres é realizada, e eles primeiro exilam Racine da União. Em seguida, um nobre culpa Villar por iniciar brigas com Marion e reduzir as chances de uma coincidência pacífica. Theo explica que foi culpa dele por iniciar a briga, e Villar apenas veio ajudá-lo. Os nobres não conseguem debater contra Villar por muito tempo, e a decisão de ir à guerra contra a Aliança é aprovada. Depois disso, Alexis se dirige aos nobres, afirmando que é líder apenas porque era a posição de seu pai. Ele acredita que não é mais adequado para o papel e quer que um novo líder seja selecionado imediatamente. Ele nomeia Villar para ser o próximo líder por causa de seu poder militar, mas ele recusa a promoção porque não quer lutar contra seu primo que se casará até a morte. Aproveitando isso, a Marquise se candidata ao posto de próximo líder. Não há ninguém para se opor a ele, e a primeira coisa que ele faz é parar toda a guerra e retomar os tratados de paz com a Aliança. A maioria das pessoas está feliz com essa decisão, mas não Alexis, pois ele sabe que a Marquise quer se casar com Marion para garantir a paz. Assim que a mensagem chega a Marion, ela se recusa a aceitar o tratado de paz e diz ao seu mago da corte, Albus, para se preparar para a guerra. Ela está perturbada por essa decisão porque ainda ama Alexis e pensa que não há como salvar o amor deles agora. Logo depois, um nobre procura Villar, dizendo que o exército de Marion chegou ao território vizinho e pode atacá-los a qualquer momento. Milza e Siluca dizem que ele não deve seguir a política de paz da União e contra-atacar imediatamente, mas Villar se recusa a fazer isso. Ele não fica satisfeito com a persistência de Siluca e a dispensa, junto com Theo, antes de repreender o nobre. Enquanto Siluca e Theo viajam de volta ao seu território nas florestas da escuridão, ela ainda está chateada por Villar ter ignorado seu conselho, já que não tem como evitar a guerra. Para tirá-la do seu humor sombrio, Theo a convida para um passeio pelo território, mas tudo o que encontram é o olhar frio e julgador das pessoas na floresta. Eles continuam viajando pela floresta escura, lutando contra monstros e explorando áreas desconhecidas. Logo começa a chover, e eles se abrigam em uma árvore oca, onde Theo compartilha um cobertor com Siluca para se aquecerem. Eles conversam sobre como estão felizes por estarem juntos, e Theo acaba dizendo a Siluca o quanto está preocupado que ela possa se tornar permanentemente a maga contratada de Villar. Ela o assegura de que nunca o deixará, e Theo a abraça, dizendo o quão importante ela é para ele. Siluca não aguenta mais e confessa seus sentimentos por ele, e Theo admite que também a ama, antes de começarem a se beijar. Por outro lado, a guerra entre Marion e o vizinho de Villar começou, e Milza veio ajudar por vontade própria. Ele desvia e deflete as bestas de plasma dos Cavaleiros da Aliança e elimina um esquadrão inteiro sozinho. Marion fica surpresa ao ver alguém de seu calibre, e na reunião de seus cavaleiros, ela concorda em violar os tratados de guerra, usando veneno de caos artificial para tomar a fortaleza inimiga. Seus cavaleiros ficam chocados com a decisão, mas ela afirma que não podem, de forma alguma, perder esta guerra. Ela envia a Bes para criar o veneno de caos no mar, enquanto diz aos seus servos para enviarem uma mensagem a Milza. A Bes cria o veneno de caos e então o envia em direção à fortaleza inimiga com o vento. O veneno engole a fortaleza e torna todos os soldados incapazes de lutar. Marion e seus cavaleiros invadem a área logo em seguida e matam todos os soldados, assim como seu líder, antes de incendiar a fortaleza. Milza observava o massacre unilateral à distância e achava tudo bastante divertido. De repente, os servos de Marin se aproximam dele e o convidam para conhecê-la. Ele aceita o convite, mas diz aos servos para trazerem Marion até ele.
Mylsa decidiu abandonar Vilar porque ele não tem a ambição de unir o continente como um só, e agora ele quer apoiar Marion. Ela logo chega para encontrá-lo e pede que ele apoie a aliança na unificação do continente. Mylsa questiona sobre seu relacionamento com Alexis, e ele sabe que Marion está mentindo quando ela afirma ter superado. Ele diz a ela que se juntará à aliança apenas sob uma condição, e essa é se ela dormir com ele esta noite. Marion aceita a condição dizendo que durará apenas pela noite, e que ela nunca pertencerá a ele, não importa o que aconteça. Mylsa não tem problemas com isso, e Marion o deixa fazer o que quiser com ela por suas ambições, e ela oficialmente pertence às ruas agora. Logo depois disso, Marion está pronta para marchar para o território de Vilar. Albus diz a ela que Mylsa matou seu pai, tornou-se o rei de seu país e decidiu oficialmente se aliar à aliança. Vilar também se prepara para enfrentá-la, e ele convoca todos os seus aliados para unirem forças com ele. Seus magos avistam Mylsa e sua frota de navios de guerra se aproximando, mas Vilar sente algo estranho e ordena que preparem suas armas enquanto ele vai para os docas. Nos docas, ele encontra Margaret, que o informa que Mylsa desertou para o lado de Maren e até matou seu pai, já que ele estava em seu caminho. Vilar está incrédulo e percebe que vencer esta batalha não será fácil agora. Ele comanda seus navios para atacar a frota de Mylsa, que rapidamente contra-ataca e pula nos navios de Vilar, matando seus soldados rapidamente. O capitão rapidamente comanda seus homens para quebrar o leme e derramar óleo por todo o navio. Eles abandonam o navio depois que isso é feito e o capitão o incendeia para levar Mylsa junto. Isso é totalmente inútil, e Mylsa mata o capitão após uma curta luta e então escapa do navio em chamas. Enquanto isso, os magos de Miller estão usando uma lente gigante para incendiar os navios de Mylsa, um por um. Ao sair do mar, Mylsa decide recuar por enquanto porque suas tropas sofreram muitas baixas hoje. De volta ao seu palácio, Vilar percebe que se ele apenas derrotar Mylsa, as forças da aliança perderão metade de seu poder, e ele planeja se juntar à batalha pessoalmente em breve. Margaret está determinada a se juntar a ele também, alegando que Mylsa uma vez matou todo o seu clã. Logo depois disso, um dos aliados de Vilar chega ao local com um gigantesco navio de guerra e causa estragos na frota de Mylsa. Ele percebe que vencer a batalha no mar é impossível e comanda seus homens para correrem para a costa imediatamente. Por outro lado, as forças de Meereen derrotaram um dos aliados mais fortes de Vilar. Logo, Mylsa e outros aliados se juntam às suas forças, e Meereen declara que a verdadeira batalha começará agora. A princesa Viking, ao seu lado, lidera uma gigante frota de navios de guerra para o castelo de Vilar à noite, e ele percebe que não pode vencer agora. Ele decide lutar até o fim e ordena que seus magos contatem todos os nobres sob seu comando e lhes digam para se renderem. Ele se prepara para a batalha com a ajuda de Margaret e finalmente admite que a ama também, e que podem morrer juntos. O gigantesco navio de guerra enfrenta a frota de 1000 navios de Maren, mas apesar de seus melhores esforços, eles não conseguem vencer. Para derrubar o maior número possível de inimigos, um homem explode o navio gigante, mas isso não causa muito dano à frota inimiga. Os inimigos atacam o castelo de Vilar por todos os lados e Marion lidera o assalto pela frente. Eles estão prestes a romper a porta de seu castelo e Vilar e Margaret estão prontos para enfrentá-los sozinhos. Margaret usa seu feitiço supremo e se cobre em fogo. Ela queima as linhas inimigas, e Vilar derruba todos os inimigos em seu caminho. Margaret fica sem energia logo, mas quando Vilar vem para apoiá-la, ela o empurra de volta para a segurança antes de usar toda a sua força restante para se autodestruir. Ela vira cinzas após a explosão, e o Vilar, de coração partido, avança contra os soldados inimigos sem qualquer preocupação com a defesa. Marion comanda seus cavaleiros para atirar as bestas de plasma nele, mas ele bloqueia o ataque combinado usando seu brasão. Ela fica chocada ao ver isso e decide falar com seu primo uma última vez. Vilar a recebe de braços abertos, e Marion o abraça, enquanto ele lhe diz que se rende. Ele pede a ela para seguir o caminho que escolheu para si mesma e deseja que ela possa se casar com Alexis e encontrar sua felicidade um dia. Com isso, ele morre e seu brasão se estilhaça. Seus soldados ficam enfurecidos e lançam um ataque suicida contra os inimigos. Mas é inútil, e pela manhã, Marion conquistou o castelo. Ela vai para a sala do trono, onde um dos magos de Vilar lhe diz que ela pode ter conquistado o castelo, mas todos ainda serão leais a Vilar. Ela então se mata bebendo veneno, enquanto o outro se oferece para curar as pessoas feridas do lado de Marion também. Marion então dá o brasão e o território de Vilar para Mylsap, enquanto ela lidera seu exército para conquistar o resto do continente. Logo, a notícia da morte de Vilar chega aos seus aliados, e Theo fica de coração partido ao saber disso. Todos os aliados de Vilar se reúnem, e eles formam um grupo separado chamado Tratado para vingar sua morte e impedir que a aliança conquiste o continente. Todos acreditam que Lazic deveria ser o próximo líder, mas ele responde que ainda é subordinado de Theo e o nomeia para ser o líder deles. Os nobres não veem Theo como material para líder e discutem com Lazic sobre sua decisão. Theo se levanta e diz a todos que provará seu valor como líder na próxima batalha para que todos possam aceitá-lo. Os nobres decidem eleger Lazic como seu líder até que Theo possa provar que é melhor que ele.
Por outro lado, Milza está tentando conquistar os nobres sob o comando de Vilar, mas eles se recusam a se submeter a ele e revidam com todas as suas forças. Enquanto ele se senta em seu trono, um dos magos de Merriam vem entregar a mensagem dela e pede que ele recupere os territórios que Vilar uma vez conquistou. O mago pede a Milza para ter cuidado com a força do inimigo, mas ele não gosta que ninguém o confronte. Milza logo lidera seu exército contra os inimigos e os domina. O irmão de Milza, que está no comando do exército, decide recuar e atrai Milza para segui-lo até onde Lassik está esperando com seu exército. Lassik e Milza estão realmente ansiosos para lutar um contra o outro e avançam antes de seus exércitos, eles trocam golpes poderosos e logo seus exércitos também entram em batalha. Lassik sofreu alguns danos e sangrou imediatamente, mas também conseguiu ferir Milza, que percebeu que ele era o único homem forte o suficiente para lutar contra ele. Ele acredita que estão em desvantagem agora e decide recuar do campo de batalha. Por outro lado, Marion chegou ao território de Tel, e ela secretamente se arrepende de ter recusado deixá-lo se juntar à aliança no passado. Ela pensa que ele não tem um exército forte agora, mas ainda não quer lutar contra ele e Seleuca, apesar de serem seus inimigos jurados. Marion quer falar com Tel uma última vez antes da batalha começar e pede a seu mago para enviar uma mensagem a ele. Tel recebe a mensagem logo e se pergunta sobre o que Marion quer conversar quando não há como evitar uma luta entre eles. Seleuca comenta que ela pode ter gostado dele, e é por isso que a reunião foi pessoal e não política. Tel entende e concorda em encontrá-la porque ele também tem algo a dizer a ela. Seleuca também quer encontrar seu pai uma última vez porque, apesar de ele ser um idiota, ele ainda é seu pai. Eles visitam a tenda de Marion para encontrá-la, e Seleuca abraça seu pai antes de começarem a conversar. Marion aperta a mão de Tel, enquanto lhe diz que ouviu coisas maravilhosas sobre ele. Ele responde que ouviu muitos rumores desagradáveis sobre a forma como ela luta, e comenta que ela parece diferente pessoalmente. Ele revela que conheceu Alexis uma vez e que ele ainda ama com todo o coração. Tel quer que eles se reúnam, mas Marianne ignora suas palavras antes de dizer que Vilar também disse a mesma coisa a ela antes de morrer. Ela então declara que tanto ela quanto Alexis eram muito ingênuos, e a única maneira de acabar com a Era do Caos é conquistar o continente através de uma guerra. Ela está pronta para derramar tanto sangue quanto necessário para isso, e diz a Tel que não deseja lutar contra ele, mas que ela retomará este território por todos os meios. A reunião termina com isso, e quando Tel retorna ao seu castelo, ele afirma que Marianne ainda ama Alexis, e ele quer reuni-los novamente. Seleuca responde que será preciso um milagre, e ele está determinado a fazer um milagre acontecer. Ela fica surpresa com suas palavras, mas o que Tel faz em seguida a deixa completamente perplexa. Ele a beija na frente de todos os seus soldados, e Seleuca fica vermelha ao dizer que não era o lugar ou a hora certa para fazer aquilo. Tel responde que a beijou deliberadamente na frente de seus soldados, que agora estão determinados a lutar pelo amor de seu senhor. Os soldados começam a cantar, e Seleuca percebe que Tel queria provocar Marion a pensar em seu amor por Alexis. Seu truque funciona, e Marion fica frustrada, mas então ela recebe a notícia de que um dos amigos de Vilas derrotou as forças viking, então ela é forçada a recuar imediatamente. A notícia chega a Tel e Seleuca diz a ele que, como não estão mais na zona de guerra, é hora de ele chegar à sua terra natal e assumir o controle dela. Ele acha que é muito anticlimático, mas Seleuca diz a ele que se ele quiser ajudar Alexos e Marion a se reunirem, sua patente e autoridade devem ser iguais às deles. É por isso que ela quer que ele retome sua terra natal e se torne o líder de seus aliados, e faça todo o continente reconhecer seu poder. Tel aceita a sugestão e informa Lassik sobre isso, mas seu mago pensa que é quase impossível derrotar Hatsine com os soldados que Tel tem. Lassik gosta do plano e pensa que, ao derrotar Hatsine e conquistar sua terra natal, Tel pode provar aos nobres que é apto para ser o líder deles. Tel logo chega à sua terra natal, Cistínia, com Siluga e um punhado de seus aliados mais próximos, incluindo Irving, Aishela, Priscila e os gêmeos lobisomens. Eles descobrem que Rossini permitiu que o caos se espalhasse em Cistínia, para que a população permanecesse dispersa, e fosse fácil oprimi-los. Ele quer acabar com isso logo, e para isso decide marchar para a cidade de Rossini imediatamente. Seleuca elaborou um plano para anunciar a chegada de Tel a todos na ilha. Rossini certamente enviará suas tropas para confrontá-lo, mas isso só funcionará a favor deles, pois fará com que as pessoas oprimidas entendam que há alguém que poderia lutar contra Rossini. Eles logo chegam à cidade e se dividem em dois grupos. Tel, Seleuca e Aishela vão a um restaurante para comer algo, mas encontram a bruxa negra, Iana, lá. Seleuca e Iana se reconhecem, e o namorado de Iana acaba sendo o filho mais velho de Hatsine, Salvador. Ele confronta os inimigos de sua namorada, mas ao saber que está enfrentando o Tel, de quem tanto se fala, as coisas ficam pessoais. Tel declara que derrotará a família Rosini e libertará sua terra natal, e Salvador o desafia a tentar o seu melhor. Ele usa seu brasão e faz as pessoas no restaurante jurarem lealdade a ele. Tel diz a seus amigos que eles precisam fugir porque todas as pessoas que aceitaram o brasão de Salvador perderam a razão, mas ele não deseja machucá-las.
Siluca usa uma granada de luz mágica para cegar a todos, criando uma chance de escapar. Todos se encontram no local designado, e Irving informa a Tel que viu alguns cavaleiros procurando por ele por toda a cidade. Silica declara que a missão deles de espalhar o nome de Tel já foi bem sucedida, e então ela passa para o próximo passo, que é percorrer cidades e vilarejos próximos para reunir pessoas para se revoltarem contra Racine. É mais fácil falar do que fazer, porque os aldeões foram condicionados a aceitar o abuso dos soldados de Racine. Eles se recusam a ajudar Tel com sua rebelião, dizendo que todos que tentaram se levantar contra Racine foram mortos, e eles prefeririam estar do lado dele fazendo alguns sacrifícios. Tel sai de mãos vazias e diz a seus amigos que este sempre foi o caso com Cistinia. A família Racine governa seus cidadãos com medo e desespero, e não há saída fácil para isso. Enquanto isso, Salvador reuniu um pequeno exército para matar Tel e enviou um assassino para avisar os aldeões contra a mentira com ele. Quando Tel chega a uma aldeia no dia seguinte, ele é recebido por pessoas hostis que lhe dizem que uma aldeia vizinha foi queimada porque ele as visitou antes. Eles se recusam a ouvi-lo, mesmo quando ele lhes diz que a família Rossini é a culpada por isso, e eles os mandam sair antes que chamem os cavaleiros para ele. Enquanto Tel afasta seus amigos, eles se perguntam se realmente não há ninguém que os ajudará na revolução. Silica sugere que eles podem ir à aldeia de Tel, porque alguém certamente os entenderá lá. Seu silêncio lhes diz tudo o que precisam saber, mas Tel ainda os leva à sua aldeia para mostrar o que ele viveu. Tel avista sua amiga de infância Rebeca perto da fronteira da aldeia e ela corre em sua direção apenas para parar a uma distância segura. Ele pede a ela para reunir todos os aldeões porque ele quer conversar com eles. Enquanto Tel conversa com os aldeões sobre o passado, Siluca aprende com Rebeca que o pai de Tel havia construído um armazém secreto na aldeia, usando-o para ajudar as pessoas a evitar impostos pesados. Um dia, alguém o denunciou, e os soldados de Rossini o mataram para dar um exemplo. Os aldeões nem resistiram, então Tel guardou rancor deles por muito tempo e deixou a aldeia, mas agora ele afirma ter superado tudo isso. Ele pergunta aos aldeões se eles querem viver sob o domínio de Rossini para sempre, e pede que se levantem contra ele. Ninguém responde, e Tel decide ir embora, mas Rebeca o impede, e pede que ele pelo menos visite o túmulo de seu pai. Tel concorda e diz a Siluca e aos outros para esperarem por ele. Rebeca continua falando alegremente sobre como ele progrediu na vida e afirma que ele pode realmente vencer Rossini, mas Tel diz a ela para parar de atuar porque ela é péssima nisso. Ele sabe que ela está trabalhando para Rossini e ele perguntou como a ameaçaram. Ela responde que não foi ameaçada, mas denunciou para ter a chance de ser levada para a cidade. Rebeca não se sente culpada por trair Tel, mas ele a lamenta porque sabe que não é fácil se levantar contra seus opressores. Ele tenta convencê-la de que se todos se juntarem a ele, eles podem vencer, mas quando ela não aceita suas palavras, ele pede a ela para dizer aos aldeões para fugirem porque ele tem certeza de que Racine os punirá depois dele. Tel segue sozinho para o túmulo de seu pai, ciente do fato de que inimigos estão esperando lá, e Rebeca corre de volta para a aldeia, onde Siluca está trabalhando, tentando convencer a todos a se juntarem a eles. Ela os informa que Tel sabia que isso era uma armadilha, mas ele entrou nela para protegê-los. Ela pediu que o ajudassem, mas não foi o suficiente para convencê-los. No entanto, Rebeca vem correndo e pede a todos para ajudarem Tel, lembrando-os de que Rossini não os perdoará mesmo se o entregarem. Enquanto isso, Tel vai visitar o túmulo de seu pai, onde Salvador e seus soldados o esperam. Eles atiram flechas nele, mas Irving o protege. Silica havia pedido a ele e aos gêmeos lobisomens para seguirem Tel, mas Salvador não acha que eles representem qualquer ameaça para eles. De repente, os aldeões vêm correndo para apoiar Tel, e ele os agradece antes de criar sua bandeira e abençoar os aldeões com seus poderes. Salvador também concede poder a seus soldados usando seu brasão, e a batalha começa. Os aldeões se escondem atrás de um abrigo para se protegerem das flechas inimigas enquanto atiram pedras neles. Stilica e Aishle usam seus poderes para eliminar os inimigos em combos de pentakill, enquanto Irving luta contra o assassino. Tel enfrenta Salvador e consegue quebrar sua espada, mas os soldados vêm para apoiá-lo, dando-lhe a chance de fugir. Tel está cercado por inimigos e não consegue avançar, mas Rebeca de repente agarra Salvador para impedi-lo. Apesar de Tel dizer a ela para soltar, ela não o faz, e Salvador a esfaqueia com uma adaga escondida. Tel fica furioso ao ver isso, e ele derrota os soldados que o cercam antes de atacar Salvador, que tenta fugir, mas é morto bem ao lado do túmulo do pai de Tel. Os soldados inimigos fogem ao ver seu líder morto. Tel corre para o lado de Rebeca, mas ela morre em seus braços, deixando-o chateado, mesmo tendo vencido a batalha. O efeito da batalha se espalha por toda a Cistenia, e múltiplos levantes ocorrem em um curto período de tempo. Rossini e seus filhos se reúnem para falar sobre eles, e eles acreditam que as coisas vão piorar logo se não lidarem com isso imediatamente. Rossini ordena que seus filhos reúnam 5.000 soldados para esmagar a revolução imediatamente porque ele não quer perder outro filho por falta de preparação. Seu filho mais velho assume a tarefa de suprimir a rebelião e vingar Salvador, e ele sai da sala. Rafine ainda está queimando de raiva e jura arruinar a vida de Tel por matar seu filho. Por outro lado, o assassino que trabalha para Salvador ainda está à caça de Irving para cumprir sua vingança pessoal.
A bruxa negra, Iana, o encontra e descobre sobre sua missão. O assassino afirma que encontrar Irving sozinho será difícil, já que os gêmeos lobisomens estão sempre com ele. Ouvir sobre eles dá algumas ideias a Iana, e ela garante ao assassino que pode atrair os gêmeos para longe, para que ele possa lutar contra seu inimigo em paz. Ela também quer matar os lobisomens, e depois disso, ela planeja matar Theo e Saluka, porque eles a enojam. Enquanto isso, o número de pessoas sob Theo tem aumentado, e Echella está dando a eles treinamento sobre como lutar adequadamente. Theo está feliz que mais e mais pessoas estão começando a se levantar contra Racine, e ele planeja construir um castelo em sua aldeia no futuro para que possam governá-la em paz. Celica diz a ele que ainda falta muito tempo para isso acontecer, e então, de repente, Irving os informa que o segundo filho de Rossini está deixando um enorme exército aqui. Theo lidera seu exército para enfrentá-los. Enquanto estão no campo de batalha, Irving e os gêmeos avistam seus inimigos mortais. Eles dizem a Saluka que devem partir para lidar com eles imediatamente, e ela pede que tenham cuidado. Irving luta contra o assassino, que é tão forte quanto ele, mas ele tem suas facas envenenadas, e isso mantém Irving em alerta. Ele continua bloqueando seus ataques e reveste sua lâmina com veneno enquanto faz isso. Eles continuam lutando como ninjas, e eventualmente Irving consegue atingi-lo com uma faca. O assassino perde o equilíbrio, e Irving desfere um golpe fatal, mas é atingido pela faca envenenada e ambos caem. Enquanto isso, os gêmeos lobisomens enfrentam Iana, que invocou um demônio para lutar contra eles. Atacam o demônio, mas não penetram sua barreira, e ele contra-ataca, cercando-os com um círculo mágico de fogo infernal. Sem como atacar o demônio, decidem usar um golpe combinado para atacar Iana, em vez disso. Transformam-se em lobos, saltam sobre a barreira e sobem alto no céu para atacar a bruxa. Ela desvia do primeiro, mas o outro a atinge nas costas, forçando-a a recuar. O demônio desaparece enquanto Iana foge, e os gêmeos correm para apoiar Irving, encontrando-o inconsciente. Descobrem que ele foi envenenado e temem que vá morrer. No entanto, Priscila chega ao local, declara que não o deixará morrer ali e o cura usando seu brasão. No campo de batalha, Theo então olha para o líder das forças inimigas e diz aos seus soldados que, se o derrubarem, o poder de Rossini desmoronará. Ele ergue sua bandeira e concede proteção aos seus soldados e aos aldeões que o seguem. Rossini Jr. também concede aos seus soldados o poder da maldição de seu brasão, e a batalha começa. Theo luta com Rossini Jr. e mata seu cavalo, o que certamente desencadeará o TEPT. Júnior o ataca e Theo continua defendendo. Ele ganha a vantagem na batalha e fere Rossini Jr., jogando-o no chão. Seus soldados vêm para salvá-lo, mas Theo consegue derrubá-los facilmente. Júnior se levanta e o ataca, percebendo que Theo planejou exauri-lo desde o início. Ele o desarma e o mata, encerrando a luta. Os soldados de Theo comemoram a vitória, e ele pede a Siluca para fazer os soldados inimigos sobreviventes se renderem. Nesse momento, Iana avança sobre eles vinda do céu, com o objetivo de matar Theo num ataque suicida. Ela lança seu ataque mais poderoso contra ele, mas Siluca reage rapidamente e contra-ataca com seu feitiço mais poderoso. Seus ataques se anulam no céu, e Iana cai no chão e é capturada. A notícia da morte de seu filho chega a Racine, que percebeu que já perdeu a batalha. Ele está pronto para se render a Theo, mas quer que seu filho restante, Juzul, sobreviva a todo custo. Seu filho afirma que negociará com Theo e tentará provar que será útil a ele e ao povo de Sistênia. Logo Theo chega ao castelo com seus soldados e Juzal sai para recebê-lo. Juzal afirma que se renderá se as vidas das pessoas que servem sua família forem poupadas, e Theo responde que ele e seu pai morrerão, e toda a riqueza acumulada por sua família e aliados será tirada. Juzal tenta convencê-lo a deixá-lo viver, pois pode ajudá-lo a governar Sistênia, mas Theo se recusa a deixá-lo viver por essa razão. Em vez disso, ele quer mantê-lo vivo, para que as pessoas leais à família Rossini não retaliem contra ele. Juzal aceita sua condição e jura lealdade a Theo, para que a alegria de seu povo e de Siluca. Mais tarde, Siluca interroga Iana para saber seus motivos. Ela acredita que Iana invocou o Lorde Demônio durante a grande tragédia do casamento, mas também pensa que ela não é forte o suficiente para fazer isso sozinha. Iana se recusa a responder e, em vez disso, a ataca como um gato selvagem antes de rolar no chão rindo. Logo depois, um enviado da Academia de Magia chega ao castelo de Theo, declarando que Iana foi a verdadeira culpada pela grande tragédia do casamento. Eles querem executá-la, e Siluca acha que há algo estranho, pois não houve tempo para uma investigação completa. O enviado elogia Theo por assumir o controle de Sistênia, diz que a Academia de Magia o aceita como seu novo Lorde, e o recompensa generosamente por capturar a Bruxa Negra. Depois disso, o enviado prossegue para a execução de Iana, que está amarrada à estaca. Os guardas a incendeiam, mas ela apenas ri, gritando que todos a usam e a descartam depois de terminarem com ela. Ela declara que não morrerá tão facilmente e sacrifica sua vida para invocar o Lorde Demônio. O caos começa a se reunir ao redor dela, e logo o Lorde Demônio, que está por trás da grande tragédia do casamento, faz sua aparição.
Yana ri de todos, dizendo que estão perdidos agora, mas em vez disso, o demônio a derruba. Todos ficam chocados ao ver isso, mas Siluca pega o enviado sorrindo enquanto vê a bruxa morrer. Imediatamente depois, o Lorde Demônio desaparece e a energia do caos se dissipa. De volta ao continente, Milza recebe um relatório de Tel se tornando o Lorde reconhecido de Sistênia. Milza não está interessado nele, mas o mago que o reporta informa que Tel é muito popular entre o povo daqui. E vendo seu sucesso, a rebelião dos nobres independentes pode ganhar impulso. Esse cara se amaldiçoou seriamente, pois um soldado veio correndo no mesmo momento para informar Milza que alguns nobres haviam atacado uma de suas fortalezas. Milza fica furioso ao descobrir que a fortaleza foi tomada por um exército composto principalmente por plebeus. O mago lhe diz que isso não é mais uma revolta, mas uma guerra, e eles devem acabar com ela o mais rápido possível. Milza ainda não consegue entender por que os civis têm algum motivo para tentar iniciar uma guerra contra ele, sendo ele seu lorde, e o mago lhe diz para atacar os civis, já que agora são seus inimigos. Milza não tem certeza disso, mas como o mago lhe diz que não tem escolha, ele aceita sua sugestão e declara que atacarão primeiro a vila das Bruxas Brancas, depois os lobisomens e, em seguida, os nobres independentes que lideram a rebelião. Ele age com firmeza, incendeia a Vila das Bruxas, força os lobisomens a fugir e depois derruba os nobres também. Milza está confiante de que ninguém poderá se opor a ele agora, mas o mago afirma que se Tel retornar ao continente, ele virará o jogo contra eles. Milza se recusa a vê-lo como uma ameaça e declara que derrubará Tel quando ele aparecer. O mago parece ter se amaldiçoado novamente, pois enquanto falam, Tel está voltando para o continente. Siluca soube das atrocidades de Milza contra o povo e diz que ele será o inimigo mais difícil de derrotar. Tel responde que derrotá-lo é o mais importante para o futuro deles agora. Ele se reúne com Lassik e outros, que estão felizes em tê-los de volta. Lassik parabeniza Tel por sua conquista de Sistênia, mas não fica feliz ao saber que ainda há tempo para ele se tornar o líder de suas forças. Logo, a reunião dos membros do tratado começa e Lassik deixa Siluca assumir o comando, mas ela é interrompida por Tel, que pede a todos um momento de silêncio pelas pessoas que morreram nas mãos de Milza. Depois disso, Siluca começa seu discurso, mas é interrompida novamente pelos nobres, que observam que Tel deveria ter estado no continente para lutar contra Milza em vez de libertar sua terra natal. Um homem pede que ele defina suas prioridades, mas outros acreditam que discutir o futuro deles é mais importante do que falar sobre o passado agora. Eles acreditam que Lassik ainda deveria liderar o grupo e guerrear contra Milza, e Tel concorda com eles. Ele aceita a culpa pelas pessoas que morreram enquanto estava em Sistênia e, para corrigir as coisas, se oferece para enfrentar Milza em batalha e derrubá-lo. Tel afirma que não pode fazer isso sozinho, e pede que os nobres o deixem liderá-los desta vez. Ele pede a aprovação do irmão mais novo de Vilar, e este lhe dá sua permissão. Com isso, Lassik declara Tel como seu líder para a próxima batalha. Enquanto isso, Merian recebe Milza e a princesa Viking para o chá, e ela o elogia por conquistar os territórios de Vilar. Milza e a Ruiva entram em uma discussão sobre a forma correta de governar pessoas rebeldes, e Merian lhes diz para seguirem seus métodos em seu território, mas ela não quer nenhuma instabilidade por causa disso. Ela explica o status atual de sua conquista e pensa que eles têm uma grande chance de derrotar os Yumian de uma vez por todas, mas ainda está preocupada com o retorno de Tel. Milza sabe que Tel virá por ele, e ele planeja lidar com ele quando isso acontecer. Merian o avisa para não subestimá-lo, e pede que ele peça sua ajuda se precisar. Nesse momento, Albus chega e os informa que Tel declarou que vai retomar primeiro a Floresta da Escuridão Eterna. Milza fica furioso ao ouvir isso, e parte para enfrentá-lo, e Merian mais uma vez o avisa para não subestimar seu oponente. Por outro lado, Tel se uniu aos lobisomens e às bruxas para discutir sua estratégia. Ele quer lutar contra Milza na Floresta Densa por causa da vantagem do terreno, e Siluca observa que a parte difícil virá depois, quando precisarem conquistar o castelo. Ela afirma que precisam de um grande número de soldados para isso, o que Lassik está atualmente trabalhando para conseguir. Juzal também está com eles, e os informa sobre a rebelião nas regiões lideradas por Milza e pela princesa Viking. Ele ouviu falar de uma revolta de escravos lá e quer abordá-los para sua cooperação. Tel o permite e então começa a se preparar para a batalha. Enquanto isso, Milza está furioso por a região da floresta ter sido tirada dele e decide invadi-la imediatamente. Seu mago pede que ele não seja tão apressado e espere Tel sair da floresta, pois lutar com ele na floresta seria um erro grave. Milza não gosta que seu mago esteja agindo como um fã de seu inimigo, e o silencia antes de ordenar que ele reúna o exército para atacar a Floresta da Escuridão Eterna. Ele está determinado a derrotar Tel pessoalmente e fazê-lo se arrepender de ter brigado com ele. A guerra começa na floresta logo, e os lobisomens aproveitam a névoa densa para emboscar os soldados inimigos e derrubá-los um por um. As bruxas brancas também atacam os inimigos com névoa venenosa, matando muitos deles de uma vez.
O exército de Tel também enfrenta os inimigos, mas quando Milza aparece, o capitão diz aos soldados para recuarem. Ele perde o olho e depois a vida ao tentar enfrentar Milza, mas seus soldados escapam em segurança para a floresta. Milza decide não persegui-los e segue direto para o castelo de Tel, mas vinhas espinhosas obstruem seu caminho e o separam de seu exército. Apesar disso, ele continua avançando e logo alcança o castelo com apenas alguns de seus soldados. Ele desafia Tel para um duelo, mas Tel lhe diz para aceitar sua derrota e voltar. Milza grita maldições para ele, mas ele recua de qualquer forma, e Siluca pensa que ele retornará com uma força maior na próxima vez. Milza ainda não superou a grande derrota que sofreu antes e continua reclamando. Seu mago lhe diz que Tel sairá da floresta em breve e o atacará, e Milza pensa que o matará então. O mago sugere que ele envie seu exército para o sul para lutar contra Lasik por um tempo, porque isso fará Tel sair, e então eles poderão lidar com ele. Milza gosta da ideia e lhe diz para começar a se preparar imediatamente. Siluca recebe a mensagem de que o exército de Milza está indo para o sul para enfrentar Lasik, e ela diz a Tel que isso é uma armadilha. Ela acredita que eles devem seguir o jogo por enquanto e reunir um exército de civis para revidar. Tel não era mais um grande fã de pedir aos civis para lutar por ele, ele se sente sobrecarregado pela culpa de deixar pessoas inocentes morrerem na guerra. Siluca o conforta, dizendo que o povo está mais do que disposto a morrer por ele, e isso o anima. Ele declara que eles irão para o castelo de Milza com força total, e o tomarão enquanto ele estiver fora. Siluca contata seus colegas magos e os informa de seu plano antes de pedir que lhes deem tempo para capturar o castelo. A maga do irmão mais novo de Villar tem um plano e pede a Siluca para deixar tudo com ela. Enquanto Milza está indo para o sul, ele recebe a notícia de que o irmão mais novo de Villar abandonou seu castelo e até deixou sua maga para trás. Ele acredita que foi porque os nobres ainda não aceitaram Tel como um aliado confiável, e ele quer tomar o castelo antes de lidar com Lasik. Ele diz ao seu mago para conquistar o castelo o mais rápido possível, e ele deixa uma parte de seu exército para guardá-lo. Enquanto Milza continua sua jornada depois disso, ele descobre que Tel o enganou e reuniu um grande exército para enfrentá-lo de frente. Ele está furioso para derrotá-lo, mas seu mago o aconselha contra isso, já que estão em grande desvantagem numérica. Milza fica furioso por lhe dizerem para fugir novamente e aponta sua adaga para o mago, mas ele finalmente aceita seu conselho e recua para seu castelo. Lá, ele espera que seus aliados venham ajudá-lo a lutar contra o exército de Tel, mas descobre que Meryn está vindo para ajudá-lo com apenas 3.000 soldados, e eles não têm notícias dos vikings. Vendo a fortaleza temporária e o vasto exército à sua frente, Milza sente que este pode ser o momento em que finalmente provará a derrota, mas ele não está pronto para cair sem lutar. No entanto, as más notícias continuam se acumulando à sua frente, e Lasik também chega ao castelo com seu exército. Milza decide que não pode esperar Meryn chegar e avança para lutar sozinho contra os inimigos. Seu mago implora para que ele pare, dizendo que será praticamente suicídio lutar sozinho contra o vasto exército. Milza recusa seu conselho, dizendo que não deve deixar Meryn se envolver nesta guerra, porque se ela também perder, as forças da aliança estarão condenadas. Ele agradece ao seu mago por ajudá-lo em suas batalhas anteriores, e então afirma que Tel é um visionário que percebeu que o verdadeiro poder reside no povo. No entanto, Milza ainda não está pronto para aceitar isso, e declara que lutará por seus ideais até a morte, com seu mago o seguindo. Ele cavalga com seu exército, e Tel recebe o sinal de que a batalha está prestes a começar. Milza ignora a fortaleza temporária à sua frente e cavalga direto para a base de Tel, mesmo enquanto seus soldados caem para os arqueiros inimigos. Enquanto metade de seu exército passa pela fortaleza, um capitão do lado de Tel fecha o portão e engaja os soldados restantes em batalha. Milza está furioso, mas ainda lidera seus soldados restantes e avança pelas linhas inimigas. Está prestes a colidir com o exército de Lasik, mas decide mudar sua direção no último momento para atacar Tel. Lasik não está feliz com isso e decide perseguir Milza, e o irmão mais novo de Villar chega para apoiá-lo. Enquanto isso, o exército de Milza está avançando rapidamente em direção a Tel, que decide afastar os civis do campo de batalha porque não quer que morram sem sentido. Ele lhes diz para recuarem, já que não são páreo para o exército de Milza. Mas os civis não querem isso, eles querem vingança contra o homem que matou tantos deles e pedem até que lhes conceda sua proteção e os lidere na batalha. Logo, Milza atravessa a cerca em seu caminho e mata seu caminho até Tel. Seus soldados o seguem, mas são forçados a recuar por causa da chuva de flechas que se aproxima. Milza continua desviando as flechas enquanto procura por Tel, mas Siluca o força a parar, atacando-o com um raio. Imediatamente depois, Aitchela salta sobre ele com um golpe poderoso, e Milza de alguma forma o bloqueia. Os gêmeos lobisomens o atacam em seguida, mas ele consegue empurrar Aitchela e derrotar os gêmeos em um ataque. É a vez de Irving, e ele tenta assassinar Milza silenciosamente, que para seu ataque e o faz rolar no chão. Enquanto ele está distraído, Siluca usa uma bola de fogo gigante para matá-lo, mas Milza de alguma forma sobrevive e avança contra ela. Ele a ataca, mas Tel vem salvar sua garota no último momento.
Milza o desafia para uma luta 1 contra 1, e Theo aceita seu desafio para o horror de Siluca. Ela lhe diz que ele não tem chance em um duelo, e o futuro do continente estará em perigo se ele morrer. Ela está preocupada que ele possa morrer, mas quando ele responde que não pode recuar desta luta, ela lhe pede para vencer. Theo a abraça enquanto pede que ela confie nele, e então segue em direção a Milza. Ambos encantam suas armas usando seus brasões, e todo o campo de batalha para assistir seus líderes lutarem. Milza ataca primeiro, e Theo segue sua estratégia de bloquear seus ataques e então contra-atacar no momento certo. Milza desvia de seu ataque e tenta desferir um golpe fatal, mas Theo o bloqueia usando seu escudo. Milza continua atacando-o e Theo sofre alguns cortes menores, mesmo enquanto tenta bloquear todos os ataques que chegam. Milza continua o amaldiçoando enquanto lutam, e logo fica sem fôlego. Theo lhe diz que ele se tornou muito mais fraco desde a última vez que lutaram e observa que ele parece já estar no seu limite. Milza fica furioso ao ouvir isso e ataca imprudentemente, esgotando ainda mais sua resistência. Ele perde o equilíbrio após alguns golpes, e Theo aponta que seu exército já se rendeu. Milza se recusa a morrer tão facilmente e avança contra Theo novamente, que consegue desarmá-lo e o derrubar de joelhos. Ele se aproxima friamente e pede que ele entregue seu brasão ou morra, e ele escolhe morrer. Theo o apunhala no peito e o finaliza. O mago de Milza não suporta o fato de seu lorde ter morrido, então ele se mata para seguir seus passos. Depois disso, o brasão de Milza se estilhaça e se transforma em uma esfera de energia do caos. Com a aprovação de seus aliados, Theo a absorve e seu brasão evolui. Ele declara que eles vingaram com sucesso a morte de Vilar, e faz um momento de silêncio por seu antigo líder. Siluca corre até ele e o abraça, expressando o quão aliviada está por ele ter vencido. Ela pede que ele nunca mais faça isso, e Theo a assegura que não fará, porque não há ninguém que ele queira derrotar pessoalmente agora. Com isso, as nuvens acima dele se dispersam, e Theo se ocupa celebrando sua vitória com seus aliados. Enquanto isso, Meryn recebe a notícia de que Milza morreu heroicamente enquanto lutava contra Theo. Ela está chateada por perder seu aliado mais forte e exige furiosamente saber por que ele não pôde esperar por eles. Sua maga lhe diz que Milza percebeu que era inútil esperar por reforços, e ele não queria que Meryn estivesse em perigo. Ela aceita sua derrota nesta batalha e decide voltar para seu território imediatamente antes que Theo e seus aliados a ataquem. Por outro lado, Theo e seus aliados chegam ao castelo que tomaram de Milza e prestam seus respeitos à vila. Depois disso, Lazique se ajoelha diante de Theo e oferece-se para se tornar seu subordinado novamente, entregando seu brasão. Theo pergunta aos nobres se há alguma objeção, e a rainha Mami responde que todos o aceitaram como seu líder, e oferece-se para se tornar sua subordinada também. Até o irmão de Vilar quer se tornar subordinado de Theo, surpreendendo a todos. Theo aceita todos eles, e Siluca o declara como o líder oficial do tratado, e todos o aplaudem enquanto ele assume o trono. Theo então declara que se esforçará para levar adiante o legado de Vilar e garantir que a paz duradoura chegue ao continente. Ele anuncia que manterão a posição neutra e se separarão da União para se reconciliar com a Aliança. Lazique e outros não acham que seja uma ideia sábia porque pode levar a um desequilíbrio de poder, já que a União se torna muito fraca, e a Aliança ganha a vantagem. Theo responde que eles ainda apoiarão a União enquanto tentam encerrar sua batalha com a Aliança para criar um bom equilíbrio. Ele declara que o futuro deles depende da União agora, e eles devem fazê-los cooperar. Theo então anuncia que podem deixar essas coisas incômodas para amanhã, pois hoje é hora de celebrar a vitória deles. Ele dá a festa mais incrível que alguém já viu em anos, e todos se divertem muito. Quando a festa termina tarde da noite, Siluca vai para o quarto e encontra Theo esperando por ela. Ele quer conversar sobre algo importante e a convida para o quarto dele. Ela serve chá a ele e o parabeniza por se tornar o líder do tratado. Ela afirma que todos os nobres o aceitaram como seu líder, e o povo o respeita mais do que nunca. Theo, de repente, sente a síndrome do impostor e se sente indigno de todo o amor e respeito que recebe. Ele ainda se culpa pelas mortes de milhares de soldados e civis, e promete garantir que tais tragédias não se repitam. Theo então declara que seu objetivo final ainda é o mesmo, retornar à sua terra natal e governá-la pacificamente. No entanto, há uma pequena mudança nos planos, e ele quer que Siluca esteja com ele também. Ela responde que jurou lealdade eterna a ele e o servirá por toda a vida, e Theo percebe que não está conseguindo se comunicar com ela. Ele a abraça enquanto diz que a quer ao seu lado, não como sua maga contratada, mas sim como sua esposa. Siluca fica emocionada e começa a chorar ao aceitar a proposta. Ela diz a ele que devem manter o relacionamento em segredo até que tudo se resolva, e então o abraça, pedindo que não morra nas próximas batalhas. Logo depois disso, Theo e Siluca visitam Priscila e contam a ela que o Papa declarou ser o dono do Santo Graal. Siluca acredita que Priscila é a verdadeira dona do Santo Graal, pois essa é a forma de seu brasão. Priscila afirma e Theo pede às garotas que expliquem o que é o Santo Graal. Siluca explica que a igreja afirma que se todos os brasões do mundo forem unidos ao Santo Graal, eles podem invocar um deus que pode destruir o caos de uma vez por todas, e é a mesma coisa que o brasão do Imperador.
Siluca acredita que, como Priscila é a verdadeira dona do Santo Graal, o falso Papa pode tentar atacá-la, e ela também avisa Tel porque o Papa pode vir atrás do brasão dele também. Ele responde que se puder salvar o mundo abrindo mão de seu brasão, fará isso de bom grado. Mais tarde naquele dia, eles recebem a notícia de que o melhor amigo de Vilar e um dos nobres mais fortes da União morreram na guerra com Marion. Siluca recebeu o relatório de que o novo líder da União, Dawson, o traiu e sabotou seu exército antes de mudar de lado para a Aliança. Ela afirma que o traidor está tentando reunir os nobres da Aliança para o seu lado, mas ainda não conseguiu fazer isso. Tel fica perturbado ao ouvir isso e teme que a União esteja à beira de ser destruída neste exato momento. Siluca diz a ele que tem uma ideia que pode mudar as coisas e sugere que eles deveriam ir conversar com Alexis. Tel duvida que serão bem-vindos depois de terem deixado a União. Siluca confia que Alexis ainda estará disposto a falar com eles. Eles pegam um navio e chegam ao território de Alexis. Tel avista navios de guerra gigantes e encouraçados no porto, e Siluca diz a ele que esses navios são tão lentos que são inúteis em uma guerra, e por isso são chamados de navios da paz. Enquanto admiram os navios, Irving vem dizer a eles que Alexis quer encontrá-los imediatamente. Eles vão para a sala de arte dele, e Alexis ainda é o mesmo fanboy de sempre que se derrete pelos feitos de Tel na guerra recente. Ele está desapontado que Tel e seus aliados se separaram da União e pede seu retorno, até mesmo oferecendo a posição de líder da União. Tel recusa porque quer servir como mediador entre a União e a Aliança, mas Alexis não acha que eles possam estar na mesma sintonia novamente. Ele acredita que se não fosse tão inflexível em relação às negociações pacíficas com a Aliança, não teria perdido Vilar e outros nobres. Tel o consola dizendo que, se ele tivesse decidido entrar em guerra, teria perdido Marion. Alexis lamenta, dizendo que ela ainda é a pessoa mais importante para ele, e é por isso que ele tentou alcançar a paz, mas Marion era diferente, e ela travou guerra contra ele. Siluca diz a ele que Marion só quer criar o brasão do Imperador conquistando o continente. Alexis comenta que eles poderiam formá-lo se apenas se casassem, e Siluca responde que há pessoas que não querem que eles se casem, e elas estavam por trás da grande tragédia do casamento. Tel declara que quer anular a tragédia e restaurar o mundo, ao tempo em que a Aliança e a União estavam prestes a se tornar uma só. Alexis sente que é impossível agora, e Siluca o confronta dizendo que eles só precisam encontrar um equilíbrio entre a União, a Aliança e o Tratado para que isso aconteça. Ela diz a Alexis que a maioria dos nobres da União não viu guerra, e assim seus exércitos ainda estão totalmente intactos, enquanto os exércitos da Aliança sob Marion sofreram perdas severas. Ela pede a ele para se levantar e virar o jogo contra eles, mas Alexis é um covarde que não ousa fazer isso. Tel diz a ele que ele deve fazer isso para salvar Marion, que ainda o ama. Ele acredita que, mesmo que ela conquiste o continente e crie o brasão do Imperador, nunca será capaz de alcançar a felicidade sem o homem que ama. Alexis não consegue acreditar que Marion ainda o ama, e Tel o assegura de que sim. Ele pede a Alexis para parar sua mulher, e ele se lembra de como eles haviam prometido se casar um dia. Alexis, de repente, se enche de coragem e pega sua espada enquanto marcha para fora. Todos ficam chocados ao ver o fanboy com uma arma, e ele diz à sua maga que está prestes a atacar o traidor Dawson. A maga não consegue acreditar, mas ainda assim ordena que o exército seja reunido imediatamente. Assim que a notícia de Alexis entrando em ação chega aos soldados, eles ficam realmente ansiosos para se juntar à luta. Enquanto isso, Dawson está aproveitando a vida após se juntar à Aliança, e ele pensa que não há ninguém que possa derrotá-lo agora. Ele afirma que a União está cheia de idiotas e fracos, quando de repente, um soldado invade seu quarto para dizer a ele que Alexis está liderando um exército gigante em direção ao castelo deles. Ele leva o choque de sua vida ao olhar pela janela e encontrar o exército quase à sua porta. Não é apenas Alexis, mas todos os senhores da União haviam se aliado a ele e vindo para lidar com o traidor. Ver um exército tão grande faz Dawson se borrar de medo, e ele contata Marion para que ela envie reforços. Ela dá a desculpa de que seu exército está ocupado lutando contra o tratado, e eles não podem se dar ao luxo de vir em seu auxílio. Em vez disso, ela pede a ele para mostrar seu valor e derrotar seus inimigos sozinho para ser aceito por outros membros da Aliança. Dawson percebe que está ferrado e envia sua maga Alexis para pedir que ele o leve de volta à União. Alexis se recusa a deixar o rato ir e declara que se Dawson entregar seu brasão e suas terras, ele o deixará viver. Ele fica furioso ao receber essa mensagem e decide travar guerra contra as forças da União. Ele motiva seu exército e os mercenários que trabalham para ele, prometendo-lhes grandes recompensas se vencerem. Enquanto Alexis vê o exército de Dawson avançando em sua direção, ele suspira porque ainda quer que as coisas terminem sem derramamento de sangue. Ele usa suas habilidades como artista e gira seu bastão para conceder proteção às suas tropas, enquanto as envia para a batalha. Ele ordena à cavalaria que cerque as tropas inimigas e as concentre em espaços apertados, para que os arqueiros possam atingi-las facilmente. Sua estratégia de cercar e aniquilar os inimigos é super eficaz, e os soldados inimigos nem conseguem uma abertura para revidar. Enquanto Dawson olha para o campo de batalha, ele percebe que Alexis está tentando pintar cavaleiros estrelados. Ele vê sua força avassaladora e aceita a derrota. Logo, a notícia da derrota de Dawson chega a Marion, que não se importa muito com isso.
Ela pergunta ao boss quem estava liderando as forças da União e fica sem palavras, ao ele dizer que foi Alexis quem liderou seu exército com grande estilo. Marian não consegue acreditar que ele se juntou à batalha, e ela ordena ao boss que diga a todos os seus aliados para não o subestimarem só porque ele não parece um lutador. Ela corre para o quarto e então se joga na cama, imaginando por que Alexis, de todas as pessoas, teve que entrar no campo de batalha. Ela está preocupada com ele e não quer que ele seja arrastado para a guerra sangrenta que está prestes a acontecer. Logo depois disso, Alexis lidera a marinha para lutar contra os vikings que fazem parte da aliança. Ele leva os gigantes navios de guerra encouraçados e lentos com ele. E assim que avista o inimigo, ele comanda seus homens a parar e entrar em sua formação circular. O rei dos vikings comanda seus homens a avançar em direção a Alexis em velocidade máxima, percebe a formação estranha e decide cercar a frota inimiga e atacar de todas as direções. Ele usa seu brasão e concede sua bênção aos seus soldados, fazendo-os ir com tudo. Alexis comanda seus homens a entrar em barcos menores e esperar os vikings se aproximarem. Assim que os vikings começam a se dispersar, ele dá a ordem para avançar e concede sua proteção aos soldados. Os soldados nos barcos disparam uma chuva de flechas contra os vikings Berserk, que não param mesmo depois de serem atingidos. Alexis então comanda seu gigantesco navio de guerra a começar a atacar. Enquanto seus ataques afundam os navios inimigos, alguns vikings conseguem se aproximar do navio e tentam escalar a bordo. Os soldados os esfaqueiam e os mandam de volta para o mar, e a batalha continua assim. Ao anoitecer, os vikings perderam metade de seus navios, enquanto Alexis ainda não sofreu nenhuma perda. O rei dos vikings está furioso por estar prestes a ser derrotado, e apesar de seus generais o aconselharem a recuar, ele se recusa a ceder. Ele declara que lutará como um homem e morrerá no campo de batalha, e usa todo o poder de seu brasão para entrar no modo besta junto com seus soldados restantes. Ele avança em direção a Alexis e aborda um de seus navios antes de matar todos os soldados presentes nele. Soldados comuns não são páreo para ele e os vikings Berserk, e o rei logo segue para o navio principal para enfrentar Alexis. Arqueiros o cercam e o atacam por todos os lados, e ele revida ignorando todo o dano que sofreu. Ele continua andando em direção a Alexis enquanto derruba os soldados, mas então eles o atingem com um enorme arpão, causando dano crítico. Nem mesmo isso é suficiente para derrubar essa unidade absoluta de homem, e ele tira o arpão do peito antes de caminhar em direção ao seu inimigo. Agora todos os soldados estão aterrorizados até mesmo para atacá-lo, e Alexis começa a chorar ao ver seu estado lamentável. Os soldados cercam Alexis e atacam o rei viking novamente, mas ele apenas os empurra para o lado. A maga com Alexis finalmente se aproxima e joga facas envenenadas no viking para desabilitá-lo. Aproveitando essa chance, um soldado decapita o rei, mas ele ainda continua andando para frente mesmo sem a cabeça. Ele finalmente cai, e o sangue que jorra de seu corpo inunda todo o navio. Alexis sente as pernas fracas ao ver a cena horrível, e suas magas o apoiam enquanto o brasão do rei se estilhaça e sua energia caótica começa a se acumular. Ele avança e a reúne dentro de si. Logo depois disso, Siluca faz uma visita a Marian para dizer a ela que, após a derrota do rei viking, as três forças, ou seja, a aliança, a união e o tratado, estão igualmente equilibradas. Ela quer criar uma trégua entre a aliança e a união, mas Marian recusa sua oferta, alegando que a aliança ainda é mais forte e ela está pronta para enfrentar todos à sua maneira. Siluca aceita a decisão dela, mas ainda avisa que lutar uns contra os outros não é uma atitude sábia, pois é o que seu verdadeiro inimigo deseja. Marian pergunta do que ela está falando, e Siluca diz a ela que a Academia de Magos é provavelmente a raiz de todo o mal. Ela não tem provas, mas acredita que foram eles que invocaram o demônio na grande tragédia do casamento. Marian diz que eles descobrirão a verdade depois que a batalha terminar, e enquanto Siluca começa a sair, ela pergunta o que eles disseram a Alexis para fazê-lo se juntar à batalha. Siluca responde que Alexis quer impedi-la de seguir o caminho da violência, pois isso só trará dor no final. Marian se irrita ao ouvir isso e declara que não vai parar depois de fazer tantos sacrifícios, e Siluca responde que tanto Theo quanto Alexis estão prontos para impedi-la antes de se desculpar. Marian comanda ao boss para reunir todos os nobres da aliança porque ela planeja travar uma guerra total contra o tratado e a união. Enquanto ele sai, ela começa a tremer de medo, antecipando a guerra horrível que está por vir, mas então ela reúne sua determinação para levar as coisas até o fim. Theo e seus aliados chegaram ao local do futuro campo de batalha com antecedência, e já começaram a fazer os preparativos. Eles realizam uma reunião, e Siluca anuncia que o exército de Marian chegará ao local em breve, e ela estima que sejam menos de 40 mil. As forças da União também estão vindo, mas levarão algum tempo. Os nobres estão inquietos por terem que enfrentar a aliança sozinhos no início, mas Theo os assegura de que não há necessidade de se preocupar com nada. Ele sugere que eles não precisam ser agressivos, e apenas manter a posição até que a União chegue será a melhor coisa a fazer. Logo, Marian chega ao campo de batalha com seu exército e comanda o início do ataque. Seus aliados atacam e montam em bestas mágicas gigantes para romper as linhas inimigas, e Siluca os avista vindo em sua direção. Ela sabe que essa deve ser a estratégia de seu pai, mas está pronta para superá-lo desta vez. Os arqueiros do tratado atacam primeiro, mas não conseguem danificar as bestas mágicas blindadas e recuam enquanto os inimigos cruzam a fronteira.
Os arqueiros em cima das bestas gigantes começam a contra-atacar, mas são derrubados graças às torres que possuem poderosos mecanismos de lançamento de flechas. A besta fica enfurecida ao ser perfurada pelas flechas e destrói uma torre antes de avançar. Uma armadilha de fosso a espera ali, e a besta cai nela antes que os soldados a finalizem com uma saraivada de flechas. As forças da aliança decidem recuar, vendo sua maior arma ser derrubada, mas Lassik os ataca pelo flanco. De outra direção, o irmão de Vila comanda os arqueiros a atacar os inimigos, e eles se veem sobrecarregados. Marion percebe que as coisas não estão indo bem para eles, e descobre que os vikings não podem enviar soldados porque estão lutando uma batalha naval nas proximidades. A rainha Mami está lidando com eles, e ela comanda seus soldados a levar explosivos em barcos para atacar os vikings. O príncipe viking ordena que sua frota se disperse, mas a maga de Mami aumenta a velocidade dos barcos explosivos e os faz colidir com os navios vikings, resultando em uma série de enormes explosões que abalam o campo de batalha. Lassik e seus homens ficam surpresos ao ver isso, e eles baixam a guarda, dando aos inimigos a vantagem. Marion pensa que é a chance certa para ela se juntar à batalha com sua força principal, e ao mesmo tempo, Théo também se prepara para entrar no campo de batalha. Assim que ele entra no campo de batalha, o moral de seus soldados dispara, e eles seguem seu herói e empurram o inimigo para trás. Por outro lado, Marion e seus cavaleiros de besta de plasma chegam ao campo de batalha e iniciam um ataque. Théo comanda seus soldados a se protegerem contra as flechas de plasma, mas eles ainda sofrem danos pesados. Os dois exércitos então avançam um contra o outro, enquanto o resto dos aliados de Théo também se junta à luta. Lassik ainda está derrubando cavaleiros inimigos, enquanto Siluca lida com muitos magos de uma vez. Ekela causa estragos como sempre, e Irving, junto com os gêmeos, rapidamente elimina os arqueiros da aliança. A batalha continua, com ambos os lados igualmente equilibrados. Siluca bloqueia um lote inteiro de flechas de plasma com sua magia, mas agora está ficando sem fôlego. Ela tenta lutar novamente, mas desmaia, e Théo a segura antes que ela caia. Enquanto as coisas parecem desesperadoras, Alexis chega com seu exército e os soldados de Théo pensam que vão vencer agora. Marion percebe que eles não podem vencer contra os dois e comanda suas tropas a recuar imediatamente. Théo decide se retirar do campo de batalha também e diz a Siluca para organizar uma reunião entre os três líderes novamente. A reunião acontece e Marion não consegue olhar Alexis nos olhos, enquanto ele não consegue parar de encará-la. Théo também se senta e diz que tem duas propostas. A primeira é uma trégua entre as três forças, mas Marion diz que está fora de questão, porque uma trégua só beneficiará seu verdadeiro inimigo, que estava por trás da grande tragédia do casamento. Alexis não tem ideia do que ela está falando, e ela explica que o verdadeiro inimigo deles é a Academia de Magos. Foram eles que criaram o sistema atual de nobres, e sempre controlaram o mundo das sombras. Alexis olha para sua maga, que desvia o rosto porque parece saber algo sobre isso. Marion afirma que os nobres são apenas fantoches nas mãos da Academia de Magia, e eles os estão usando para garantir que a Era do Caos nunca termine. Théo responde que essa é a chance deles de se libertar do controle, mas ela acredita que a Academia não permitirá que assinem a trégua e farão algo para impedi-la. Isso leva Théo a apresentar sua segunda proposta, que é o casamento de Marion e Alexis. Os amantes trágicos estremecem ao ouvir isso, e Marion diz a Théo que isso nunca funcionará porque a tragédia só se repetirá. Ela sabe que a Academia agirá assim que os brasões forem unificados, e é por isso que ela tem lutado sozinha todo esse tempo para ser o único alvo deles. Ela está pronta para se sacrificar para fazer o povo do continente perceber que a Academia de Magia é seu verdadeiro inimigo, para que alguém possa consertar as coisas no futuro. Théo declara que a melhor chance de consertar as coisas é com eles agora, mas Marion grita que não aceitará. Enquanto ele a pressiona por razões para sua teimosia, ela responde com lágrimas nos olhos que não quer que Alexis seja arrastado para a guerra sangrenta. Ela só quer que ele esteja seguro, mas ele diz que não quer nada além de lutar ao lado dela. Alexis a leva para fora e pede que ela olhe para seu exército, que foi arranjado em forma de flor, como a que ele deixou do lado de fora do quarto dela na academia. Marion fica emocionada e Alexis se ajoelha diante dela enquanto a pede para se tornar sua rainha. Ela se vira dizendo que não o merece porque deixou Milsa tirar sua virgindade. Alexis fica chocado ao ouvir isso, mas pergunta a Marion se ela estava apaixonada por Milsa enquanto fazia o ato. Ao saber que ela nunca teve sentimentos pelo príncipe, ele afirma que não há problema nesse caso. Alexis declara que ainda ama apesar de tudo e quer que ela aceite seu amor. Marion chora, dizendo que é responsável pelas mortes de milhares de pessoas e não tem o direito de ser feliz. E ele segura as mãos dela, dizendo que compartilhará a infelicidade dela também. Marion fica surpresa, mas ainda está em dúvida, então Théo decide revelar que ele e Siluca também se casaram em segredo. Siluca fica constrangida por ele ter revelado o grande segredo deles de tal maneira, mas ela apoia seu homem, enquanto ele explica que pessoas que se amam devem ficar juntas, não importa o que.
Ele declara que se o mundo não permitir a história de amor deles, ele a mudará a todo custo. Marion finalmente está convencida e pergunta a Alexis uma última vez se ele ainda quer se casar com ela. Ele está pronto para repetir suas palavras enquanto ela precisar delas, e ela começa a chorar ao aceitar a proposta. Eles se beijam e seus soldados os aplaudem com alegria. Mais tarde, Marion e Alexis dizem a Tel que ambos entregarão seus brasões a ele para que ele seja quem deve se tornar o imperador. Eles acreditam que ele é o único homem capaz de mudar o mundo e Siluca o aconselha a aceitar. Tel acata a decisão e pede a Siluca que espalhe a mensagem por todo o continente. Enquanto isso, o diretor da Academia de Magia soube da unificação das 3 facções nobres e começou a agir. Ele envia assassinos atrás dos magos mais leais aos seus nobres do que a Academia, lidando com eles nas sombras. Enquanto observa a destruição, o rei vampiro Dimitri surge atrás dele. O líder dos magos o informa que os nobres se uniram para criar o selo do imperador e agora a Academia deve enfrentá-los em batalha direta, caso queiram ter sucesso. Ele afirma que tudo isso é para cumprir o desejo de seu mestre, e o rei vampiro concorda enquanto desaparece. Enquanto Tel e Siluca estão à beira do lago, recebem uma mensagem de um mago atacado por assassinos. Ele transmite a todos os magos do continente, avisando que a Academia está em movimento. Eles declararam sua intenção de atacar todos os magos leais aos nobres, e em breve farão guerra contra os próprios nobres. O mago diz a todos para quebrem suas varinhas, pois a Academia os rastreia, e os alerta sobre a natureza sombria da Academia. Tel e outros líderes convocam uma reunião imediata para informar os nobres sobre a declaração de guerra da Academia de Magia. Siluca afirma que a Academia não permitirá a formação do brasão do Imperador a qualquer custo, e sua única opção é lutar. Ela então anuncia o plano de fundir a Aliança, a União e o Tratado no Exército Imperial, que marchará em direção à Academia de Magia. Todos ficam encantados, mas Tel os alerta que a batalha será mais difícil do que nunca e quem não quiser lutar está livre para partir agora. Os nobres não hesitam em se juntar à luta, mas a Rainha-Mãe pergunta aos magos o que farão. Todos os magos afirmam lealdade aos seus mestres e que não os deixarão, mas o mago de Alexis declara que ficará do lado da Academia. Ele pede permissão para quebrar seu contrato e partir, o que ela concede. O mago sai com outras pessoas que não querem lutar na guerra, e Siluca agradece a todos que ficam. Ela então diz a todos os magos para quebrarem suas varinhas, pois a Academia pode rastreá-los e espioná-los através delas. Os magos sabem que isso tornará o uso da magia muito mais difícil, mas eles seguem Siluca e quebram suas varinhas para provar que estão prontos para lutar contra a Academia. Mais tarde, Siluca se senta com seu pai para discutir a estratégia para a guerra que se aproxima. Um número significativo de nobres e magos os deixou, e eles percebem que a batalha será realmente difícil. Siluca pensa que não poder se comunicar no campo de batalha sem suas varinhas será um grande revés. Mas Alboss diz a ela para encontrar uma maneira, pois agora ela é a líder de todos os magos do exército imperial. Ela fica feliz em saber que seu pai confia nela e comenta que é a primeira vez que trabalham juntos. De repente, Aitela entra na tenda e seu humor azeda ao ver Alboss. Siluca a convida para a reunião e tenta fazê-la perdoar o pai por tentar matá-la. Mas Aitela não quer fazer isso. Siluca pensa nos velhos tempos, quando quebrou as regras da Academia libertando o gato demônio, e o gato aparece ao ouvir seu nome. Aitela diz que não podia acreditar que o diretor da Academia de Magia estava tão determinado a matá-la naquele dia, e Alboss decidiu apoiá-lo em vez de proteger a filha. Siluca agradece a Aitela por tê-la tirado da Academia naquele dia, sacrificando até sua carreira de maga por ela. Aitela afirma que Alboss deveria ter feito isso, pois ele é seu pai adotivo, e pergunta o que ele pensa delas. Ele responde que tem orgulho de ambas, e que as duas são suas filhas. Enquanto Siluca o abraça, Aitela só consegue sentir amargura, pois foi expulsa da família quando não conseguiu se tornar maga. Com isso, eles vão para suas tendas, e Siluca volta ao trabalho. Ela adormece, pensando que foi ótimo passar um tempo com a família novamente, quando ouve Aitela chamando seu nome. Ela sai para perguntar o que ela quer, mas Aitela a ataca de repente. Por sorte, Irving estava de guarda e protegeu Siluca de ser ferida. Siluca pergunta à amiga por que ela está fazendo isso, e fica devastada ao perceber que ela estava trabalhando para a Academia de Magia o tempo todo. Aitela admite ser a espiã da Academia, e revela que contou à Academia sobre cada uma de suas ações. Priscila também chega após ouvir a comoção, e Siluca fica feliz por ela estar segura. Aitela afirma que não recebeu ordens para matá-la. Tel também acordou e chama todos para dentro para conversarem em paz. Aitela está amarrada, e quando Tel pede para ela explicar tudo, ela fala sobre a organização para a qual trabalha, que a ordenou a assassinar Siluca e seu mestre. Ela afirma que estava apenas tentando fazer isso, e falhou, mas Tel sabe que ela falhou de propósito. Ele diz que ela deveria ter simplesmente ignorado a ordem se fosse estragar tudo de qualquer forma, e Aitela revela um círculo mágico em seu peito que parará seu coração se ela desobedecer às ordens.
De repente, o círculo mágico começa a agir, e ela geme de dor. Enquanto Theo e Irving a libertam, Siluca procura sua varinha para dissipar o círculo mágico, mas percebe que ela mesma a quebrou. Ela entra em pânico pensando que a Estela vai morrer porque ela não conseguiu matá-la. Ela a abraça chorando, mas então Priscila se levanta e anuncia que não a deixará morrer. Ela usa seu brasão do Santo Graal e derrama sua energia no círculo mágico de Aitchela, purificando-o. Priscila desmaia e Siluca a abraça, agradecendo. Aitchela agradece por salvar sua vida, mas então comenta que perdeu seus poderes mágicos por causa disso, e agora não poderá lutar na guerra. Ela diz que deveriam executá-la por tentar assassinar o Imperador, mas Theo responde que sua tentativa não conta. Ele então pede para ela revelar tudo sobre sua organização secreta. Aitchela lhe diz que foram eles que pediram a Bruxa Negra Yana para invocar o Senhor Demônio durante a grande tragédia do casamento. Sua organização busca controlar o caos e impedir que os nobres o eliminem, pois assim tanto os brasões quanto os poderes mágicos deixarão de existir. Ela afirma que eles trabalharam no princípio fundador da Academia de Magia e eliminaram qualquer nobre que chegasse perto de se tornar imperador. Siluca não consegue entender por que a Academia de Magia se esforça tanto para preservar o caos e sente que apenas a perda de poderes mágicos não é razão suficiente. Aitchela diz que é o bastante para ter muitos lords e super-humanos do lado deles. Nesse instante, um soldado entra correndo na tenda e diz a Theo que muitos nobres e super-humanos começaram a se rebelar dentro do exército imperial. Ele percebe que eles também são apoiadores da organização e decide assumir o controle da situação imediatamente. Aitchela também quer ajudar, mas Siluca a abraça por trás, e Theo decide deixá-las resolver seus sentimentos em particular. Enquanto isso, os nobres e super-humanos rebeldes foram todos derrotados após uma luta que durou a noite toda. Enquanto os líderes observam os soldados e nobres caídos, Theo se pergunta se o brasão do Imperador é realmente uma ameaça tão grande para a Academia de Magia a ponto de eles irem tão longe. Alexis também quer saber a resposta, mas Marion pensa que, no momento, eles deveriam focar em derrotar a Academia de Magia. Albost pensa que eles ainda não estão preparados para lutar contra eles, mas Theo acredita que não tem outra escolha. Ele afirma que tem o apoio das massas e ordena que suas tropas marchem em direção à Academia o mais rápido possível. Enquanto isso, a igreja também decidiu se juntar à guerra. O falso papa declara que os nobres são todos inúteis e não fazem nada além de guerrear uns contra os outros. Ele odeia Theo mais do que tudo, já que ele é o líder dos nobres, e declara uma guerra santa contra ele. Ironicamente, ele usa seu brasão para criar uma bandeira gigante e abençoa seus subordinados da mesma forma que Theo faz. O exército da igreja logo alcança o grupo de Theo, e todos se perguntam por que eles de repente se voltaram contra eles. Theo acredita que a igreja deve estar associada à Academia de Magia, porque o momento é muito suspeito, e eles os estão impedindo de chegar à Academia. Albost descobriu que o exército da igreja tem apenas alguns milhares de soldados e mercenários, mas possui um grande número de seguidores, principalmente mulheres, crianças e idosos. Theo não vai ferir civis inocentes, e Lassik se oferece para fazer o trabalho sujo em seu nome. Priscila de repente declara que não há necessidade de lutar, porque essa não é a vontade de Deus. Ela quer encontrar o Papa para convencê-lo a parar, mas Theo acha que é muito perigoso. Ele acredita que o Papa a atacará porque ela é a verdadeira proprietária do Santo Graal. Mas Priscila afirma que deve falar com ele e cumprir seu dever. Siluca concorda com Priscila e pensa que deveriam deixá-la conversar com o Papa, pois o exército da igreja os atacará mais cedo ou mais tarde, e será melhor se puderem impedir que isso aconteça. Theo não está disposto a deixá-la ir sozinha para o perigo, e Siluca se oferece para ir com ela. Enquanto isso, o Papa está em reunião com seus comandantes que acreditam que o moral de seus seguidores não está alto porque eles hesitam em lutar contra Theo, que é considerado o herói. Além disso, como Priscila observa, muitas pessoas estão inclinadas a apoiar Theo. O Papa quer saber se eles podem vencer, e seus comandantes acreditam que será impossível. No entanto, eles nem sequer querem vencer. Um homem afirma que eles podem deixar seus seguidores serem massacrados pelo exército imperial, e isso certamente derrubará a reputação de Theo. O Papa gosta da ideia e os comanda em atacar o exército imperial com seus seguidores no dia seguinte. Por outro lado, Theo deseja boa sorte a Siluca e Priscila enquanto elas partem para negociar a paz com o Papa. Siluca agora está usando uma vassoura que conseguiu das bruxas brancas para ajudá-la a usar melhor sua magia. Aitchela e Irving também os acompanham como guardas, e Theo diz a todos para voltarem vivos. Eles partem com isso e logo chegam ao acampamento da igreja. O Papa os aguarda com arrogância, e Siluca o informa que Theo não quer lutar contra ele e que seu único objetivo é derrubar a Academia de Magia. O Papa diz que está pronto para aceitar, mas quer que Theo entregue todos os brasões e o exército imperial a ele, pois acredita que os brasões pertencem a Deus. Ele afirma que quem monopolizar os brasões será punido, e Siluca responde que eles não planejam fazer isso. Ela declara que a igreja e o exército imperial têm o mesmo objetivo, que é eliminar o caos combinando todos os brasões. Os seguidores começam a acreditar nela, levando o Papa e seus homens ao pânico.
Eles a acusam de enganar seus seguidores, mas então Priscila se apresenta para apoiar o que Theo acabou de dizer. Ao mostrar seu rosto, o Papa começa a suar em bicas porque sabe que ela é a verdadeira. Priscila diz à multidão que Theo realmente quer trazer paz para todos e está disposto a apoiar a igreja nisso. Ela afirma que o fundador da igreja deixou claro que eles não deveriam tentar impor suas crenças religiosas a ninguém e a multidão acredita que ela está certa. Enquanto o momento se volta para ela, Priscila exibe seu brasão, e ao vê-lo, os seguidores da igreja percebem que aquele é o verdadeiro Santo Graal. Eles se emocionam às lágrimas e se curvam diante dela, aceitando-a como sua líder. Priscila lhes diz que Theo é o único que pode trazer paz ao continente e pede a todos que o apoiem. Enquanto o Papa ainda está paralisado, um de seus comandantes lhe diz para cair na real, porque, a essa altura, a garota vai tomar seu lugar. Ele pergunta o que deve fazer e o comandante lhe diz para matá-la e fazer seu brasão se transformar em uma esfera de energia do caos, pois isso destruirá a fé pública nela. O Papa começa a aplaudir enquanto caminha em direção a Priscila, mas Irving e Aishela já sentiram suas intenções. O Papa declara que ajudará Theo em sua causa e pede a Priscila que lhe dê seu apoio. Ela o encara com olhos sem vida, sabendo muito bem sobre seu destino iminente. O Papa saca uma faca e enquanto Irving corre para impedi-lo, Priscila o manda parar com um olhar penetrante. Ela deixa o Papa fingir abraçá-la e ele a esfaqueia. Todos entram em pânico quando Priscila cai, e o Papa comanda seus soldados a prender Siluca enquanto declara Priscila uma herege. Aishela perde a cabeça e ataca os cavaleiros, mas Siluca a impede, pois se ela matar o Papa, não haverá como evitar uma guerra com a igreja. O Papa declara que o brasão sagrado de Priscila é falso, e se converterá em uma esfera de caos após sua morte. Siluca retruca dizendo que é a lei da natureza, mas Priscila lhe diz para não ficar triste. Ela afirma que este era seu verdadeiro dever a cumprir, e ao morrer, em vez de caos, uma energia divina é liberada de seu corpo. Siluca cai de joelhos ao ver sua amiga morrer, e enquanto os soldados da igreja sacam suas espadas, ela se levanta e se dirige aos seguidores, perguntando se eles não viram o pecado cometido por seu Papa agora mesmo. Ela o acusa de ser um impostor, e o Papa comanda seus soldados a atacá-los. Aishela avança e mata os soldados atacantes, e Irving se junta a ela. Eles derrotam todos os soldados com facilidade, e então o brasão de Priscila começa a brilhar ainda mais forte em vez de se transformar em uma esfera de caos. Os seguidores exclamam que é o verdadeiro, e até o Papa percebe que cometeu o maior erro de sua vida ao matá-la. O comandante lhe diz para absorver o brasão e se tornar o dono do verdadeiro Santo Graal para ser útil à organização secreta, mas o Papa já teve o suficiente e lhe diz para matá-lo. Enquanto o comandante está prestes a derrubá-lo, Irving chega à cena e o salva para usar mais tarde. O comandante foge, e Siluca impede Irving de persegui-lo, pois é inútil. Em vez disso, ela pede para ele chamar Theo aqui. Ele parte e então o Papa cai de joelhos. Siluca se dirige aos seguidores e lhes diz que tudo o que Priscila disse era verdade, e Theo será quem unirá todos os brasões. Ao receber a notícia da morte de Priscila, Theo chora de raiva, percebendo que ela sabia que deveria morrer para trazer os seguidores da igreja para o seu lado. Ele então segue para a base da igreja junto com Lassik, Irving e os gêmeos. Ele ainda está de coração partido por perder Priscila, e Lassik lhe diz que muitos de seus aliados morrerão na guerra contra a Academia de Magia, mas ele deve permanecer vivo como o Imperador. Theo logo chega à igreja e lamenta Priscila antes de absorver seu Santo Graal. Enquanto ele reúne o Santo Graal dentro de si, ouve a voz dela pedindo-lhe para trazer paz ao mundo e deixar todos viverem felizes. Siluca então diz a todos que agora Theo é o dono do Santo Graal e o verdadeiro representante de seu Deus, e todos juram lealdade a ele. Ele então avista o Papa e pede a Siluca para interrogá-lo sozinha, pois ele nem quer ver o rosto dele. Com isso, Theo pega o corpo de Priscila e começa a seguir para seu acampamento. Na Academia de Magia, o diretor conversa com sua chefe, uma mulher misteriosa chamada Pandora, que lhe diz para não deixar a Era do Caos terminar, pois isso levará ao fim do mundo. O Rei Vampiro também faz sua aparição, pouco antes de um servo informá-los que o exército imperial chegou fora da cidade. O diretor ordena que a arma mais cruel de seu arsenal seja liberada imediatamente, e até o servo fica aterrorizado com ela. Lá fora, Theo observa a Academia de Magia, que é nada menos que uma fortaleza. Ele se lembra do sacrifício de Priscila e jura não deixá-lo ser em vão. Ele comanda a Rainha Mami e Alexis para liderar o exército na frente e diz a Lassik que ele é seu trunfo nesta batalha, então deve esperar pacientemente sua vez. Theo comanda seu exército a querer atacar, mas antes que possam fazer isso, um cristal mágico gigante rola da Academia de Magia. O mago de Lassik o observa e o reconhece como o lendário monstro de um olho só chamado Cíclope, que quase destruiu a Academia de Magia com sua tribo no passado. Eles conseguiram selá-lo após inúmeros sacrifícios e realizaram muitos experimentos nele. Os magos da Academia cercam o cristal mágico e desfazem o selo do Ciclope. Assim que o monstro é libertado, ele quebra suas correntes e mata os magos que acabaram de libertá-lo.
Lazique começa a tremer de uma mistura de excitação e medo, e pergunta ao seu mago como podem derrotar o Ciclope. O mago diz que será suicídio, mas Lazique o manda encontrar um jeito. Ele revela que, no passado, o mago o derrotou usando uma lente gigante para queimar seu olho, e Lazique o lembra que ele também é um especialista em magia baseada em luz. O mago suspira ao aceitar a ordem de seu mestre e diz que eles deveriam derrotar o Ciclope sozinhos. A mensagem chega a Theo, e embora Siluca ache que não é uma boa ideia, ele sabe que Lazique não vai parar mesmo que ele peça. Siluca comenta que Lazique é um de seus guerreiros mais fortes e que precisam dele para vencer a guerra, e Theo responde que é exatamente por isso que não podem impedi-lo de lutar contra o Cíclope. Enquanto isso, Lazique lidera um pequeno grupo, enquanto persegue o monstro e se oferece para distraí-lo, enquanto preparam uma forma de lidar com ele. Ele afirma que seu mestre Theo tornou milagres possíveis e se tornou um imperador, e agora é a sua vez de provar que é digno de servi-lo. O monstro o nota e Lazique avança em sua direção com 2 de seus soldados super-humanos. Eles se dispersam e o distraem, enquanto o mago entoa seu feitiço para concentrar um poderoso feixe de luz. Lazique encanta sua espada com seu brasão e abandona seu escudo enquanto corre em direção ao Ciclope e desfere um corte profundo em sua perna. O monstro fica enfurecido e o persegue, e um arqueiro atira em seu olho para pará-lo. As flechas não conseguem penetrar o olho, mas Lazique aproveita a chance para escalar o corpo do monstro e mirar para esfaquear seu olho. O Ciclope revida e o afasta antes de derrubá-lo com os 2 braços. O mercenário de corpo de ferro empurra Lazique para longe do perigo e recebe o golpe. O Ciclope o captura e tenta comê-lo, mas ele endurece ainda mais seu corpo para evitar qualquer dano. Lazique o ataca e corta um de seus dedos, deixando o Ciclope ainda mais furioso, e ele esmaga o mercenário no chão e o atinge repetidamente. De repente, o mago diz a Lazique que está pronto. Lazique atrai a atenção do monstro e joga sua espada para distraí-lo, enquanto dá ao seu mago o sinal para atacar. Ele dispara um poderoso laser no olho do monstro, cegando-o permanentemente e derrubando-o no chão. Lazique então monta em seu cavalo e encanta sua lança com seu brasão antes de escalar o monstro e esfaquear seu peito com toda a sua força. Ele crava sua lança com um poderoso impulso e mata o monstro gigante. O mago corre em direção ao exausto Lazique, que imediatamente corre para o lado de corpo de ferro. Eles descobrem que seu coração parou e começam a chorar por ele, mas o arqueiro o acaricia gentilmente e corpo de ferro desfaz sua cobertura dura e se levanta novamente. O mago fica radiante ao vê-lo vivo e explica que seu coração e pulmões param quando ele se transforma em aço. Mais do que tudo, ele está preocupado com os Ciclopes e descobre que Lazique os derrotou. O exército imperial aplaude Lazique, chamando-o de matador de gigantes, e decide se reagrupar com eles. À noite, a tomada da Academia de Magia começa com Alex comandando os soldados. Silica lidera os magos e atira bolas de fogo para iluminar o caminho, enquanto o exército avança com grande estilo. As tropas da Academia disparam canhões contra eles, mas só conseguem destruir as torres falsas. O exército imperial segue a estratégia de ataque e fuga, atacando e recuando rapidamente para eliminar as tropas da Academia antes que elas tenham chance de atacar. Marion lidera seus cavaleiros de besta de plasma, e eles atacam a Academia, destruindo suas muralhas. O capitão das tropas da Academia diz a seus homens para continuarem disparando os canhões, e os força a continuar mesmo com os canos superaquecendo. Os canhões eventualmente explodem, causando danos massivos aos seus operadores. Enquanto isso, as tropas do exército imperial escalam sorrateiramente a muralha e atacam os inimigos. Eles dizem ao capitão para se render, e ele terá benefícios. Com isso, a fortaleza cai, e a mensagem chega ao diretor da academia. Ele acredita que mesmo que sejam aniquilados, devem garantir a morte de Theo, porque após sua morte, os nobres se dividirão novamente e a Era do Caos continuará. Enquanto isso, Theo faz um momento de silêncio por todos os seus soldados mortos na batalha antes de ordenar a tomada da cidade. Ele também quer se juntar à batalha, mas Silica lhe diz que todos precisam que ele esteja seguro para vencer a batalha, e ele sabe disso muito bem. De repente, Theo e Siluca se encontram na Floresta da Escuridão Eterna. Enquanto ele se pergunta o que está acontecendo, Siluca olha para a Lua Vermelha e percebe que foram trazidos aqui pelo Rei Vampiro, Dimitri. Por sorte, eles têm Irving, Eschela e os gêmeos ao seu lado, e seguem juntos para o castelo do Rei Vampiro. Dimitri os recebe com uma performance de piano assustadora e uma chuva de pétalas de rosa. Ele então começa sua palestra sobre como, durante a Era do Caos Supremo, todos lutaram juntos para subjugar o caos. Depois que eles tiveram sucesso e o caos diminuiu, os humanos começaram a lutar entre si. Dimitri pede a Theo para pensar no que acontecerá se o caos desaparecer por completo, e ele responde que certamente haverá muitas guerras, mas caberá aos humanos da Era Vindoura. O Rei Vampiro declara que não quer que a nova Era chegue, porque não pode sobreviver sem o caos. É por isso que ele quer derrotar Theo. Eschela é a primeira a enfrentá-lo, e ela lhe diz que mesmo sem o poder concedido a ela pelo caos, ela protegerá sua irmã. Ela ataca Dimitri, mas de repente se encontra em um lugar diferente cheio de crânios humanos.
Os gêmeos lobisomens o atacam em seguida, jurando vingar a mãe deles, mas ele continua a desviar deles sem esforço. De repente, o líder dos lobisomens chega ao local e ele tem um caixão consigo que contém o corpo real do rei vampiro. Ele declara que o Dimitri à frente deles é apenas um clone, e se eles matarem o corpo real, o clone desaparecerá. Dimitri ri ao ouvir isso e os leva para sua dimensão enquanto cria centenas de clones. Ele ri do lobo alfa, dizendo-lhe que mesmo sem seu corpo real, ele sobreviverá. Ele não confia nele e apunhala o corpo real do rei vampiro, que vira cinzas e desaparece. Dimitri o chama de tolo enquanto seus clones o atacam, e o líder lobisomem continua a golpeá-los. Os clones atacam a todos, e eles drenam sua força vital apenas ao tocá-los. Theo cai primeiro, e então Etiela baixa a guarda ao tentar proteger Siluca, e é tocada pelos clones do vampiro. Irving a segue, e então apenas os 3 lobisomens restam. Eles destroem os clones de Dimitri, mas ele continua a gerá-los como se fosse Naruto. Os irmãos lobisomens usam um movimento combinado para atacar o clone principal, mas isso foi um erro terrível, pois dá a Dimitri a chance de cercá-los e absorver sua força vital. Com todos os outros derrotados, ele vai até Theo e Siluca, dizendo-lhes que é hora de acabar com os jogos. Ele expande seu domínio e deixa todos afundarem em um mar de caos. Todos perdem sua energia enquanto se afogam e Theo estende a mão para Siluca uma última vez. Ao se tocarem, o poder do amor e da armadura de enredo se ativa, e o caos é subitamente dissipado. Eles ouvem a voz de Priscila, que lhes diz que ficarão bem, e o Santo Graal surge do corpo de Theo, queimando o vampiro. Sua ilusão é quebrada, e todos retornam à sala em que estavam no início. Theo percebe que agora Dimitri não pode mais criar seus clones, e é hora de atacá-lo. O líder dos lobisomens morde seu pescoço, mas o vampiro o perfura com sua unha afiada enquanto ele sobe aos céus. Os gêmeos o atacam, rasgam seus braços e o derrubam no chão. Theo encanta sua espada para desferir o golpe final e apunhala Dimitri no coração. Ele explode enquanto a energia do caos em seu corpo sai de controle, e Theo é arremessado para longe. Ele está bem, mas o líder lobisomem perdeu a vida na luta, e suas irmãs choram por ele. Um dos clones de Dimitri sobrevive, apesar de ser fraco e patético. Theo deixa os gêmeos decidirem seu destino, e eles o deixam ir, alegando que ele não foi quem matou a mãe e o irmão deles, e que não queriam ser alguém tão fraco. O caos de seu irmão entra em seus corpos, e momentos depois, todos estão de volta à Academia de Magia. Theo lidera seu exército e conquista a cidade da Academia. Ele entra no salão principal apenas com Siluca ao seu lado e confronta o diretor da Academia sobre seus motivos para impedir o nascimento do brasão do Imperador. O diretor lhe diz para tocar a torre mágica à sua frente para aprender a verdade. Siluca suspeita que seja uma armadilha, mas Theo está determinado a arriscar, e ela decide se juntar a ele. Eles tocam a torre, que de repente os envia para um reino das sombras. Enquanto se perguntam onde estão, Pandora se apresenta a eles e pede para que não encerrem a Era do Caos. Eles perguntam por que deveriam fazer isso, e ela lhes mostra uma visão da civilização super avançada antes da chegada da Era do Caos. Tanto Theo quanto Siluca ficam encantados ao ver uma cena saída diretamente da fantasia, e eles pensam que podem alcançar esse nível um dia se a Era do Caos terminar. No entanto, Pandora lhes diz que a civilização que eles veem agora é uma terra super futurista. Pandora afirma que, para evitar que os humanos alcançassem um domínio sobre uma energia suprema que excede até mesmo a nuclear, decidiu-se espalhar o caos pelo mundo para que a civilização nunca pudesse se desenvolver além de um certo ponto. Dessa forma, ela acredita que a Terra não será destruída, e Theo não fica feliz em ouvir seu raciocínio. Pandora desaparece enquanto repete sua mensagem de que eles não devem deixar a Era do Caos terminar. Theo e Siluca se encontram em um salão novamente, e então o diretor lhes diz que esta é a razão pela qual a Academia de Magia quer impedir a formação do brasão do Imperador. Theo lhe diz que, embora o mundo possa ser destruído no futuro distante por causa da tecnologia, ele não pode mais permitir que as pessoas que vivem hoje sejam sacrificadas ao caos. Ele quer pôr um fim à Era do Caos, no entanto, e Siluca o apoia. O diretor obteve sua resposta e ele encerra sua vida bebendo veneno. Theo presta seus respeitos e então chama Alexis, Marian e o resto de seus aliados. Logo depois disso, a cidade está cheia de soldados e pessoas ansiosas para assistir à coroação de Theo como o primeiro imperador. Ele se dirige ao povo dizendo-lhes que se esforçará pela paz e prosperidade para todos. Ele pede a todos os nobres que submetam seus brasões a ele e jura acabar com a Era do Caos assim que criar o brasão do imperador. 3 anos depois que Theo trouxe paz a todo o continente, é finalmente o dia tão esperado. Ele está se casando com Siluca, enquanto Alexis e Marian também estão prestes a encontrar seu final feliz. A cerimônia de casamento é concluída sem problemas, e todos celebram a união de seus heróis. Com isso, Theo reúne todos os brasões e finalmente cria o brasão do Imperador. Assim que é formado, o chapéu demoníaco de Siluca desaparece e o mesmo acontece com o caos em todo o mundo. O mundo se torna pacífico sem caos e magia,
e Theo logo deixa seu trono e coroa Alexis como seu herdeiro. Ele então retorna a Cistínia com Siluca e governa a pátria pela qual iniciou sua jornada, felizes para sempre. Se você gostou deste vídeo, você adoraria este perdedor que reencarna para se tornar o herói mais forte.